Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, meus guri? Hoje eu trouxe algo que faz um tempinho que eu não trago, né, rapaziadinha? Um apocalipsezinho honesto. E esse aqui nem é dos chinês, rapaz, é um coreaninho. Eu sei o quanto vocês gostam de uma obrinha de apocalipse, eu também gosto, na verdade. Então, né, sem mais enrolação, vamos dar-lhe. O mundo tá chegando no apocalipse, fi. É pandemia pra um lado, pancadaria pro outro, falta de comida. Só que no final das contas não foi isso que trouxe o fim, não. E sim a aparição de criaturas que mais lembravam monstros de jogo. Os humanos despertam poderes e o sisteminha aparece pra geral. Só que, infelizmente, o sisteminha da vez não veio tão forte assim e os caras não conseguiram ficar poderoso o suficiente pra se defender. Com isso, 3 dias depois, em um prédio, um moleque tá pegando umas batatinhas, falando que sim, o mundo não acabou completamente. Isso porque, em teoria, ele ainda tá vivendo normalmente. Essa é a parte boa, né? A parte ruim é que ele tá completamente sozinho. Ele é o único vivendo nesse apartamento de 100 metros quadrados. A mãe, o pai, a avó e a avó tá tudo lá de fora. Parece que o pai fez uma loucura pra comprar esse lugar. Pegou 200 milhões emprestado, mais 200 milhões do banco, fez empréstimo apostando no tigrinho e finalmente conseguiu comprar. E é por isso que mesmo ele não tendo nascido rico, ele na verdade tem os benefícios de morar num lugar bem bom. E quando o apocalipse, a pancadaria, a putaria toda começou, ele decidiu ficar por ali. Ele dá uma olhada no celular e a cara fica pálida ao ver que infelizmente não tem conexão nenhuma. Ele vai suspirar fundo, porém do nada um som ecoa. Ao olhar pro lado, rapaz, tem um bicho vindo voando que dá-lhe uma cabeçada na janela e ele cai pra trás assustado. O monstrengo vem pra dar-lhe outra, porém nisso uma janela fala, uma criatura que não tem permissão tá tentando entrar. O Protinha se acalma e se lembra que ao menos ele tem isso. A razão pra ele ter sobrevivido. Porém o menino tá tendo piripaque do chave já, tá dando chute na porta com ódio se xingando. Já faz 3 dias que em teoria o mundo acabou, porém ele não consegue na verdade sair do quarto, ele tá completamente preso ali. O sisteminha fala que ele, o super recluso, não pode sair. Ele xinga o desgraçado falando que nesse ritmo ele vai morrer. O maior problema atual é comida. A eletricidade foi cortada desde ontem. Ele tá comendo com o que sobrou da geladeira, porém aquilo também não vai durar muito. Nisso ele dá uma olhada pro lado e o sistema do nada diz que ele caçou um Calican nível 23 e obteve uma grande quantidade de experiência. É nessa hora que ele tá meio confuso e se pergunta se foi o pássaro. Vai até a janela e dá uma olhada lá embaixo e vê o bicho sendo consumido por uns goblins. Caraca, filho, os bichos até se comem. O Protinha percebe que talvez isso tenha acontecido porque o bicho bateu diretamente na casa dele. Além disso, ele obtém uma nova habilidade que diz que o loot próximo atingiu certos requerimentos e começa a fazer um cálculo. De repente ele tá meio sem entender, os goblins tava tudo gritando, olhando pra cima com raiva, com a mão na cabeça, agonizando. Só que nisso o sistema fala que o cálculo é terminado e ele recebe 2.213 won. E ao mesmo tempo que essas moedas caem na conta, de repente a luz do lugar acende. A habilidade da preservação de dignidade nível 1 se ativou, algo que restaurava todas as funções básicas do local. Na hora ele fica meio sem entender, mas já tá animado, porque é exatamente o que ele precisava. Ele vê que a geladeira tá funcionando, que a água tá saindo, que o forno tá acendendo. Finalmente tudo tinha se revertido pra como era antes do apocalipse. O trouxa acha que o celular voltou também, porém óbvio que não, né, rapaz? O celular não faz parte da casa. Porém, é quando ele nota algo esquisito. Em meio a todo o lixo tinha um estranho USB. Ele vai até o PC e tá vendo uma foto ali de uma mãe segurando um bebezinho e depois com ele no braço. Ô, garoto, tinha toda a família feliz, né, rapaz? Pena que deve estar todo mundo sendo comido por um monstro. Diz ele, porém, que tem que trazer os familiares pra aquele lugar, não importa o que aconteça. Ele tá determinado ali olhando pra varanda quando, de repente, a loja aparece. Obviamente, se receber o dinheiro, tem que ter aonde gastar. Ele fica encarando ali onde tá falando pra ver a lista de itens sem entender o que tá acontecendo. De cara, ele consegue entender que tem a ver com aquela grana que ele recebeu dos monstros. Ele tenta mais uma vez abrir a porta, porém, o sistema fala que o último recluso não pode sair. Assim como ele imaginava, não funciona. Por mais que o level dele subiu bastante, não tinha como sair. A única coisa que ele tem certeza é que, se ele caçar mais monstros, o level dele vai aumentar e ele vai ganhar habilidades. Talvez, eventualmente, ele consiga alguma que deixe ele sair de casa. O problema é, como é que ele vai matar monstro num estado desse? Só que nisso, vendo os bichos voando e aquele lá morto sendo consumido, ele parece ter uma ideia de como matar Goblin. Ele vai até a cozinha, enche a garrafa d'água, estica o braço e joga pra fora. Ao menos itens podiam ser atacados pra fora da casa. Nessa hora, ele pega um pezinho que tá ali do lado e diz que vai tentar a sorte com esse. Porém, quando ele tava segurando, algo grita e ao olhar, era um Goblin ali gritando um com o outro. Os bichos pareciam estar carregando um monte de pedaços daquele pássaro que ele matou. Ah, ele estava indo embora e ele grita, fosse desgraçado
passado, não saí agora não, fi. Rapaz do céu, o moleque tem aimbot? Que isso? Jogou e acertou em cheio? Ah, não, ok, calma aí. Ele acertou no cadáver do bicho. Eu fiquei em choque. Falei, moleque tá cheatado mesmo. O problema é que agora ele só tem mais um pra arremessar. Enquanto ele tá pensando que não tem força pra fazer isso, de repente os Goblins reagem, dando uma olhada pra cima, encarando e correndo na direção dele. Ele toma um susto por um segundo, mas logo pensa que talvez isso não seja tão ruim. Ele dá uma abrida na loja e então clica no listar item. Com isso, ele registra o pezinho de academia, que é colocado como um item de 16.990. É exatamente o mesmo preço que ele pagou quando comprou online. Talvez essa lojinha aí do recluso tenha a ver com os preços reais. Nisso, ele já decide comprar mais doce e os itens caem na frente dele. Agora ele tava percebendo que ia ter como praticar esse arremesso. E lá de cima, rapaz, ele taca ele mais um que agora sim acerta em cheio no crânio do Goblin. É só 3 quilinhos, porém a lei de Newton se faz, rapaz. O bicho morre na hora e ele recebe 3.300 won. O monstro tá pintando o chão de vermelho e agora os amigos tá tudo gritando. Porém, o Protinha já começou a mandar o bombardeio lá de cima. Porém, o moleque tá com a mira, invocou mais 3, pega um, arremessa, ele toma outra no crânio do bicho. Mais 2.500 moedas depositadas, ele ganha outra habilidade. O armazém, que era uma dimensão alternativa que permitia ele guardar itens. Na mesma hora, ele decide abrir para ver como isso funciona. O sistema pergunta se ele quer guardar e ele diz que sim. O dumbbell de 3 kg some e ele pede para retirar. Na mesma hora, surge de novo na mão dele. Agora que eu fui perceber, ele tinha 2 milhões de dinheiro, né? Por isso que ele tá conseguindo comprar esse monte de item de 16 mil. E com o armazém funcionando, ele tem uma nova ideia. De um segundo pro outro, o último andar tá brilhando. O sistema aparece e ele só manda invocar os dumbbell. Surge uns 500 na frente dele. Rapaz, o menino fez uma chuva. Isso aí foi tortura já. Os trouxas desses goblins que tá parado ali igual uns idiotas é completamente esmagado e tudo morre. Ele sobe mais uns níveis e ganha mais 59 mil moedas. Porém, pra ser sincero, ele tá gastando bem mais do que ele tá comprando, né? Ele vai ter que ser mais eficiente nisso aqui, rapaz. Depois da chuva de dumbbells, ele registrou todos os itens que ele tinha no apartamento e na loja. E agora, pelo menos, água e comida, com as opções que ele tinha, não ia ser problema. Só que nisso, o sisteminha parece mostrar que ele perdeu um won meio que atualiza. E ele tá sem entender o porquê, né? Será que preservar a dignidade custava algo? Talvez fosse por causa da eletricidade do refrigerador. E agora nosso Protinha tá com raiva. Isso porque depois de fazer uma chuva de dumbbell, óbvio que os goblins, né, mudaram de região, nem falando que eles vão ficar ali. Desde então, ele só conseguiu matar mais 2. E agora tá foda, porque ele precisa de criatura pra caçar. Só que olhando em volta, só tem carcaça. Ele precisava de um novo método. Seria bom se ele tivesse um novo Calican bem idiota, né? Porque aí o cadáver ia cair e talvez outros monstros iam querer coletar. E o menino é um bocudo, porque assim que ele fala, tem exatamente isso vindo lá do meio dos céus pra dar-lhe a bocada. Na hora ele sai correndo com medo, mas ao mesmo tempo pensa que Deus não o abandonou. Ele vai lá dentro de casa, amarra alguma coisa numa escada, vai do lado de fora e põe pra fora. Ah, é um espelhinho, que aí, né, o bicho vê o reflexo e se vira pra dar-lhe a bocada. O menino tá comemorando, rapaz, e obviamente que o monstro tá batendo na barreira. Ele acha que o bicho com certeza morreu, só que estranhamente o monstro continua batendo asa e desaparece. Ao olhar pra cima, ele vê que o esquisito tá ali com o bocão parado encarando. E o sistema fala que uma entidade não autorizada tava tentando adentrar. O monstro continua golpeando enquanto ele implora pra que isso aí não atravesse. Ele decide abrir a loja na busca de alguma coisa. Pelo que ele percebeu, ele só recebe loot se o monstro morrer por perto. E é por isso que as caçadas de Goblin nem sempre eram sucesso. Alguns sobreviventes levavam os cadáveres dos mortos e eventualmente esses monstros não eram calculados como loot. Isso quer dizer que se a distância excede um certo limite, o cálculo não funciona. E ele não podia permitir que algo assim acontecesse. Ele precisava de uma forma de matar esse bicho num ataque só. Vendo o monstro espancando tão perto, ele tem uma ideia. Vai na loja, compra um monte de óleo de canola, vai até o fogão, esquenta tudo, deixa fervendo, mergulha dentro ali da panela e então abre a lojinha do sistema. Na hora resista o óleo de canela como novo item, pega o isqueiro e faz uma tocha. O monstro continua ali em cima parado, esperando por ele. Só que nessa hora ele vai por cima, coloca a janelinha acima do monstro e derruba um monte de óleo em cima da cabeça. Na mesma hora que o bicho tá agonizando, ele prepara a tocha e taca no meio do corpo. O bicho começa a pegar fogo e ele sorri, falando que isso tem que ter funcionado. O monstrengo, obviamente, né, filho? Banhado no óleo, só cai no chão e começa a agonizar, ele se debatendo pra todo lado. Ao menos com isso, o maldito morre e era um Calican de nível 27. O nível dele aumenta 2 vezes e ele obtém novas habilidades. Dessa vez, o cálculo de loot dá 9.300.000
leão? Caraca, fi. Até o Protinho tá assustado. Esses Calican deve ser difícil de matar se não for, né, trapaceando aí na casinha secreta. E nisso, o sistema diz que certos requerimentos haviam sido atingidos e a expansão de território iria se iniciar. O lugar começa a tremer, ele não entende o que tá acontecendo e, de repente, tem uma estranha aura meio que de cor negativa em volta dele. O menino tá com a mão na cabeça enquanto essa estranha aura se expande. E ele parece conseguir notar uma família que ele sente tá no andar abaixo dele. Ele continua sem entender o que tá rolando, quando nisso a estranha energia se desfaz. Nessa hora, ele vê que o sistema registrou as pessoas. Todo mundo é Choi, obviamente, né? Porque é a mesma família. E é o Hyun-jun, que é o pai, Yeon, que é a mãe, Na-yeon, que é a outra filha, e Se-yeon, que é a outra filha. Oh, meu Deus do céu, hein? Mas é uma mãezinha criativa, tudo mesmo nome. Ah, e nisso eles batem os requerimentos para ser vistos como cidadãos. E o sistema quer saber se ele quer dar cidadania pros brabo. O Proto quer saber, né? O que acontece se ele não der cidadania. E o sistema diz que quem não for cidadão, obviamente, é expulso da casa. O Proto tá percebendo que assim, né? Seria cruel, porque esses caras seriam expostos à ameaça dos monstros. Como era só uma família, ele decide dar pros 4 a tal cidadania. Na mesma hora, o sistema fala que tá feito e ele percebe, né, que realmente ele tava ganhando muita habilidade. E agora, com a cidadania, ele também ganha os Olhos Ultimate. Nada dentro da casa conseguia escapar dos olhos dele. Ele se pergunta se é relacionado aos cidadãos. E nisso, o sistema também mostra que ele tem as declarações do dono. Ninguém podia entrar na casa sem a permissão dele. Nisso, ele abre ali o sistema de cidadania e vê que tem umas 4 pessoas registradas. Ô, louco, que daorinha, né, velho? Tem tipo 600 de população, é tipo literalmente um joguinho. O Proto, porém, tá achando assustado, né, filho? 600 é coisa pra caralho. Além disso, ele consegue ver que tem um lance ali de distribuição de experiência, nível de confiança, dá pra dar missão. Ah, caraca, tá ficando bom. O Protinha tá vendo que ele consegue controlar bem mais do que ele imaginava, até quanto de experiência vão compartilhar com ele. Talvez esse era o verdadeiro caminho pra ele ficar mais forte. Na hora ele quer ver quais missões que ele pode dar. Porém, é ele mesmo que escreve a missão, coloca o tempo, dá recompensa e até mesmo a penalidade. Nisso ele dá uma missão. Caçar um Goblin, 168 horas de limite, uma pequena quantidade de experiência era o prêmio e sem nenhuma penalidade para caso falhasse. O Protinho tá pensando em sim ou não, enquanto quer saber, né? Essa recompensa é básica, mas será que vale a pena dar uma penalidade? Ô, louco, editar penalidade pra falha igual a morte? Caramba, moleque, foi de 0 a 100 aqui, que isso? Ok, falou não, ufa, cancelou a missão. Mas nisso ele percebe, né, que quem for cidadão nele pode morrer a qualquer momento. Em teoria, ele pode dar uma missão impossível e aí não tem como a pessoa resolver. Agora ele tá começando a entender como os poderes dele funcionam. Nisso, ele usa os Olhos Ultimate e parece conseguir ver tudo em volta. A mãe tá perguntando, amor, o que nós fazemos? Ele falou, óbvio, né, ô minha mulher, nós precisamos de água, tá todo mundo morrendo desidratado. Ela diz que sabe, porém, onde eles vão encontrar uma aguinha. Ele responde que tem uma certa conveniência por perto, uma loja bem grande, talvez tenha algo lá. E as filhinhas tá tudo, mamãe, tô com sede, manda o papai pra morte. O pai tá ali, cara, essas crianças é foda. Porém, mesmo todo com as calças cagadas, ele bota moral, falando, confia no papai. Ele segue. A esposa não tá botando fé nessa confiança toda. Nisso, o Protinha desfaz o poder e percebe que a situação lá estava pior do que ele imaginava. Nessa hora, ele abre a loja e decide dar uma olhada nos atributos dele. Ele tinha alguns pontos sobrando e se pergunta se talvez ele pudesse upar o armazém. Na esperança de que isso libere novas habilidades, ele diz que sim. E com isso, o número de itens que podem ser listados vai para 20. E 10% de desconto é aplicado a todos os itens. Ele ainda tinha mais 2 pontos sobrando. O certo seria colocar na preservação de dignidade ou mais na loja. Isso porque ele pode acabar encontrando mais e mais cidadãos. A loja vai pro 3 e agora ele pode listar 40 itens, além da função de restaurar itens. Poder transformar coisa velha em algo novo, com certeza valeu a pena. Nisso ele abre a loja mais uma vez, pede por um pouco de água e algumas tangerinas. Além disso, usa ali o que eu acho que é o último ponto de dignidade dele para aumentar a preservação do lugar. Ah, o plano é prover eletricidade e água pros vizinhos, porque aí né, ele pode, tipo, ter uma moeda de troca. A habilidade da dignidade vai pro nível 2 e agora ele pode registrar vassalos. Enquanto isso, o pai se prepara pra sair, mas olha o outfit do garoto, ô menino, não faz isso não. Oi pra sua família aí, você vai abandonar todo mundo, rapaz. Mas lá vai ele, né? Pessoal, o papai tá saindo, mas fica tranquilo que eu vou voltar. As desgraçadas ficou pedindo por água, mas agora tá ali, né, querendo saber se ele realmente vai sair. E ele fala que sim, elas não têm que se preocupar, que não vai conseguir água, comida e já tá de volta. Porém, óbvio que elas estão desesperadas, gritando, falando que tem um monstro do lado de fora. E nisso a gente vê, quando elas estavam fazendo um castelinho de areia no parquinho, de repente um monte de goblins chegou. Caraca, fi, as meninas meteu o sebo nas canelas, fala delas.
Ah, beleza, o pai e a mãe chegou, agarrou e salvou. Fala deles, se os parentes é heróis, cê é louco. E o pai agora, né, se lembrando dos Goblins, tá cagando de novo nas carças. A mãe tá falando pras garotas parar de chorar, enquanto ele sabe que talvez essa seja a última vez que ele vai ver elas. Porém, bem nessa hora, alguém se aproxima da porta. Alguém do lado de fora pede desculpas e pede pra que também eles abram essa porta. O mano tá segurando o taco ali de golfe, querendo saber quem tá ali. Ele sabe que pode ser algum monstro ou então é muito perigoso. Porém, seja quem for, eu ainda acho que é o protagonista, né? Tá querendo saber se tem alguém nesse lugar. O pai continua preparado pra dar-lhe o ataque, enquanto as crianças pelo menos não é burra pra caralho. Tão tampando a boca e não gritando ao invés de chamar atenção. De repente, a porta se abre. E o pai, que em teoria ia sair pra matar bicho, ao invés de ver o inimigo, ele vira as costas e protege a família. Rapaz, você tem que enfrentar o inimigo, senão você vai morrer de costas e todo mundo morre. Você deu sorte que é o protagonista, bem bonzinho, trazendo uma sacola de comida. Se apresentando como Kim Jae-hoon, né, o garoto que mora do lado. Pô, mas aí a família vai ficar emocionadaça, né, mano? Imagina você tá prestes a sair pra morrer e do nada o moleque chega trazendo tudo que você quer. O pai tá todo ali, como assim, tangerina e água, olhando pra família, que tá meio confusa também. Obviamente, eles estão precisando muito disso, não tem razão nenhuma pra eles recusar, é isso que o pai pensa, então, né, pede pro garoto entrar. As filhas, obviamente, tá suspeitando pra caramba do nosso menino, que percebeu, né, que ele tá sendo visto como um estranho ali. Porém, ele tá impressionado. Eles colocaram as cortinas blackout e estavam chamando o mínimo de atenção. Porém, ele decide que primeiro era bom colocar um pouco de luz. Ô louco, só ativou o poder dele e ligou tudo mesmo. Pelo visto, não vai ser um protagonista que gosta de esconder poder, não. Até porque também, dentro do domínio aí, pelo visto, ele tem poder de controlar todo mundo. Só que ele pode dar uma missão tipo, vai até o outro quarto em 1 segundo. A pessoa não consegue, morre e cai no chão dura. Por enquanto, ele tá dando uma aguinha só, porém, né? Enquanto as filhas estão ali agradecendo, bebendo. Ele dá uma olhada e agora tá achando essas filhinhas fofinhas. Ele oferece uma tangerina ali e elas todas sem gracinha agradecem. A mãe diz que vai descascar pra ela e nisso ela começa a comer, ficando toda felizinha. Como a primeira já comeu, a segunda percebe, trouxa da minha irmã, não morreu, então não posso comer também, dá um pedaço aí, mãe. Fica toda fofinha e feliz. E com isso, a confiança de todos esses cidadãos havia aumentado. O sistema de lealdade é despertado e a lealdade da Seoyeon passa de 30. Seoyeon é a filhinha mais novinha de todas e além disso, como ela passou de 30, agora ela pode ser registrada como um vassalo. Agora que eu vi, tá mostrando ali a confiança 57, mas tem a opção expulsar. O prota, porém, não parece animado com isso. Ele só pode ter 10 vassalos e, pelo visto, isso aí é importante pra ele. Ele quer que essas pessoas sejam alguns que possam executar ordens. O problema do pai é que o maldito ainda tá em 31 de confiança. Ele precisava fazer com que esse cara acreditasse mais nele. Nisso, o pai tá agradecendo e o protinha diz que tá tudo bem e chama ele pra uma conversinha no corredor. Lá fora, ele pergunta se ele recebeu um tal de cidadania e o cara diz que sim. Apareceu uma janelinha e a família inteira recebeu uns 30 minutos atrás. O prota quer saber se algo especial aconteceu e ele fala que só que eles ficaram sem poder mover o corpo por um tempo. Nessa hora, o prota decide que vai fazer uma oferta. Ele diz pro Hyun-jun que ele pode ajudar o cara a recuperar a vida tranquila que tinha antes de tudo isso. Ele pode garantir que nenhum monstro invada essa casa. O pai não parece acreditar, querendo saber se realmente algo assim é possível de se fazer. O prota confirma, e agora o pai sabe, né, rapaz? Não existe lanche grátis nesse mundo, então, né, o que ele tem que fazer? O protinha não esconde, filho. Ele fala que o cara tem um risco de morrer. Mesmo assim, ele tava disposto a tentar? O cara motivado diz que sim, ele garante que vai tentar. Tudo que eles precisam é de comida e água. Além disso, ele já tava disposto a pôr a vida em risco. Até virou as costas pra morrer igual um trouxa. O prota então diz que viu um taco de golfe. Pergunta quanto o cara pagou. Que diz que, sei lá, uns 400, 500 mil. Rapaz, é nada eficiente, né? É muito caro, filho. Isso é louco. Se fosse só um pedação de metal, ia custar bem menos. Então o protinha decide que não vale a pena registrar. Isso porque, né, tem que se lembrar que ele tem limite de itens pra serem registrados. E conforme ele subir de nível, vai ficar cada vez mais difícil de colocar novos itens. O tiozão tá sem entender porque ele perguntou do valor e o protinha disse que não é nada demais, só curiosidade mesmo. Nisso questiona também se ele se lembra do dia que os monstros apareceu. E o Jae-hoon diz que sim, foi no final de semana e foi assustador. O prota acha óbvio, né, rapaz? Quem ficou em casa talvez tenha sobrevivido. Além disso, ele notou que os goblins de nível baixo são bem mais fracos que um humano adulto. O forte desses malditos é que eles se movem em grandes grupos. Porém, o mesmo pode ser dito pros humanos. Então, o objetivo do rapaz é primeiro fazer um exército. E nisso o prota fala, Hyun-jun, junto comigo você vai caçar novos sobreviventes. Um tempo depois ele vê que a confiança do Hyun-jun com ele aumentou. Atualmente a única que não confia nele é a mãe. E o prota vê a família completa, né? Pensa que gostaria de conseguir recuperar a família dele também. Só que é nisso que ele escuta uns gemidos, uns gritos, um som esquisito. E ao olhar pro lado de fora lá embaixo, ele vê que tem um monte de gente enfrentando os goblins. O problema é que como é que ele vai ajudar esses caras
cara, tudo que ele pode fazer é chuva de dumbbell e óleo. Os mano tá lá na pancadaria, até que um deles estica uma bola de beisebol e taca na cabeça do Goblin, explodindo o bicho no chão. A outra mina dá-lhe 2 flechadas e acerta em cheio no meio do crânio. Caraca, fi. Enquanto o mano com um taco ali já pula e esmaga a cabeça. Os Goblins saíram na correria, isso sim. Sai fora, caralho, tá matando geral, pô. Enquanto o mano ficou ali, só naquela formação de aura. Porém, coisa linda da vez, sente alguma coisa se aproximando, puxa o arcão e mira. Porém, é um salgadinho? Ela então vê lá de cima, nosso garoto dando um oizinho. Ela tá... Cara, quem que é esse moleque esquisito? Enquanto o Protinho tá lá... Oh, está vendo? Porém, alguém bate na porta. É o Hyunjun trazendo uma caixa. O Prota agradece, porém, na hora que o cara tenta entrar, ele bate numa barreira. Ah, o sistema diz que ele não é qualificado e não pode entrar na casa. O mano tá sem entender, enquanto o Protinha também tá meio confuso. Talvez ninguém possa entrar na casa dele. Ou talvez sejam só aqueles que são registrados como vassalos. O Hyunjun decide ignorar e entrega ali a caixa com tudo que desse pra ser utilizado como uma arma. Nisso, o Prota já abre o sistema, pede por 5 garrafas d'água e 5 packs de miojo. Eu achei que ele ia dar pro pai... Não, calma aí, não assim. Eu achei que ele ia entregar os itens pro pai, mas ele tá pedindo pra ele colocar lá na entrada do prédio. O mano tá meio assustado, falando que é arriscado, porém o Protinha diz que os Goblins só se movem muito na parte do dia. Além disso, óbvio que ele tá querendo atrair aquele grupo de aventureiros que, né, os caras pareciam saber lutar. E com ele provendo comida, se ele é idolatrado. Ele então fala pro cara que ele tem um plano e só pede pra que ele faça isso. O pai diz que tudo bem, né, isso aí é bem fácil e só agradece. Nisso ele abre a janela do sistema e dá exatamente essa missão pro cara, com a recompensa sendo uma pequena quantidade de experiência. O pai vê isso, né, e tá meio sem entender, mas parecia algo similar a um level up no jogo. O Prota diz que sim, passa informação que o pai nesse momento tá no nível 9. Provavelmente, conforme ele subir de nível, ele vai receber recompensas, então ele tá contando com ele. Nisso o cara tá animado a ver que tem alguma forma de ficar mais forte. Já nas escadas de emergência, ele começa a descer elas aos poucos. Vai até o primeiro andar, lá do lado de fora, e realmente parecia bem tranquilo. Até ele olhar pro lado e ver um monte de sombra, ele já imagina que seja um monte de monstro esquisito. Mas amigo, você só precisa colocar essa caixa aí fora, por que você não coloca ela no seu pé? Não, você quer mostrar pra gente o quão desafiado mentalmente você é e inapto a proteger sua família, porque cai com um completo idiota com a cara no chão. Caraca, esculachei, né? Pô, esse cara merece, rapaz. Aqui, trouxa, caiu na sorte dele, né? Que ele já tá se defendendo sem olhar de novo. Mas quem é, né? É aquele pessoal que tava na luta contra o Goblin que tá perguntando se ele tá bem. Deu sorte pela segunda vez que não é alguém que quer te matar de olho fechado. Nisso, o sistema avisou o Prota que pessoas não registradas estavam tentando entrar. Na hora, ele ativa o olho Ultimate e vê que é os caras entrando com o Hyunjun. Todo mundo tá comentando a mesma coisa. Foi desse apartamento aqui que caiu aquele pack de miojo. Será que esse lugar tinha tanta comida assim pra eles estarem distribuindo? O Protinha percebe que é exatamente o pessoal que havia lutado. E agora o sistema tá oferecendo entregar cidadania pra eles. O Prota percebe que dessa vez é uma proposta. No processo de expansão de território, você pode forçar quem tá em volta a se tornar um cidadão. Se eles recusam, são expulsos, porém agora a situação mudou. E como é proposta, isso quer dizer que os caras também podem recusar a oferta dele. Nisso que eu acredito que seja tipo a câmera de comunicação da casa dele tá tocando. Ele decide dar uma olhada, vê que é o Hyunjun e pergunta se o cara tá bem, que diz que sim. Na mesma hora, o sistema fala que esse cara tá no meio da minha missão e ele pode editar a missão dele. Ele decide dar uma editada e na hora fala pra trazer esses 3 aí pra uma refeição. Ele então passa exatamente essa missão pro Hyunjun. Ele diz que sim, pelo visto avisa os caras e fala pro nosso garoto que tá confirmado. Agora ele já faz a proposta de cidadania. Pelo visto, eles acessaram porque receberam o direito de acessar esse lugar. O número de cidadãos chega a 10 e a quantidade de experiência que eles ganham aumenta em 10%. O Protinha tá animado, pelo visto, trazer mais pessoas ainda ia dar mais bônus ainda. Ele vê que agora as novas pessoas foram registradas e, obviamente, a confiança desses aí tá baixa pra caramba. O que ele tá impressionado é que parece que tem um mano ali do Geon, rapaz, nível 23. Isso aí era tão forte quanto aquele Calican que ele matou. Ah, e aquele mano do beisebol, né, que deu atacar de bolinha e depois deu a esmagada. Como esperado, alguém tão forte assim tem que ser um mano despertado. E ele sabe que dependendo de quem taca a bola, realmente é um item que pode se tornar uma arma. E se o poder dessa pessoa é multiplicado pelo sistema desse jogo, rapaz, claramente era perfeito para matar monstro. Confiança, por outro lado, é algo que ele vai ter que aumentar aos poucos. E por enquanto, ele decide colocar a taxa de experiência em 70%. Registro tá feito e agora ele sabe que tudo que tem que fazer é passar a missão pra esses caras caçar monstro. Enquanto ele fica sentadinho ganhando experiência e grana. Obviamente que eventualmente ele vai ter que conhecer esses caras quando a hora chegar. Até porque eles podem ser a chave pra ele conseguir encontrar a família dele. De repente, a confiança do Dongyeon acaba aumentando. A confiança de todo mundo não para de aumentar e ele tá sem entender o que tá acontecendo. Meu Deus do céu, esse pai é louco da cabeça, levou todo o bando lá pra casa dele.
fi. A esposa já tá até perguntando, ô, meu marido, o que você tá trazendo 6 pessoas armadas pra dentro da nossa casa com 2 filhas? Ah, minha mulher, você se esqueceu que você casou com um idiota? Coitado dessa esposa, né, rapaz? Agora eu entendi porque ela não confia no protagonista. Não dá nem pra confiar no marido. Ele tá pedindo pra ela cozinhar, ela tá toda ali. Ai, não sei se eu cozinho. É o quê? Calma aí, não é esse cozinhar, não. E ela tá recusando ainda, fi. Porém, o cara fala que é pro Protinha, né? E ela diz que tudo bem. Isso ela pede pros trotes esperar e eles só agradecem. O Dong-yeon, que é o do Taka ali, né? Quer saber que tipo de pessoa é esse tal aí de Jae-hyun. Porque o Hyun-jun diz que, infelizmente, ele também não tem muita certeza. Tudo que ele sabe é que esse moleque aí é o vizinho deles e dá comida. O mano já sabe, né? Tá por perto esse desgraçado. E o Hyun-jun, que é um garoto interessante, digamos assim. Uma certeza o grupo tem. Esse cara aí é um tal meta-humano. E pra tá dando tanta comida assim, ele tem alguma coisa impressionante. Louco, ele tá querendo impressionar o garoto. Alguém suficiente pra prover eletricidade, comida e água, rapaz, era como um deus nesse mundo, concordo. O pai diz que vai demorar pra fazer a comida, então porque eles não ficam tudo pelado e molhado. Obviamente, ninguém vai recusar tomar um banho, né, rapaziada? Nisso, o Dong-yeon percebe o óbvio. Se tem eletricidade, várias coisas funcionam. E o pai fala que sim, fi, tem água quentinha pra cair no corpinho de todo mundo. Jirao tá assustado, enquanto ele conta que faz parte das habilidades do Jae-hyun. Ele tem um banheiro, tem uma suíte, tem uma super suíte, então, né, tá pra todo mundo aí e fica peladão de uma vez só. Nisso, o do óculos ali magrelo, rapaz do céu, tá precisando dos miojos. Pergunta, né, será que esse moleque do cara aí é um meta-humano? O Dong-yeon diz que sim. Além disso, seja lá quem é esse dono, deve ter uma habilidade insana, comprada dele, né, que é só um beisebol. O amigo do lado fala pra ficar tranquilo, é só dar uma surra na pessoa, porém o Dong-yeon fala pra ele acordar pra vida, lunático. Eles deviam estar impressionando essa pessoa e não querendo bater nele. O mano tá, caraca, velho, dá pra resolver as coisas sem bater. Esse daí não bate bem na cabeça, isso sim. Enquanto o Dong-yeon pede pra, pelo amor, não fazer nada idiota e só obedecer. Isso porque o objetivo era obter o máximo possível de comida. Então tudo que eles têm que fazer é entender as intenções da pessoa e não vacilar. Pelo menos os caras não é tão burro e só concorda. Mas obviamente tem um ali todo suspeito, é um tal de Bingo. O Dong-yeon põe a mão no ombro e pede desculpas, falando que tudo isso é por causa dele. Tu invocou os bichos por acaso, trouxa? Parece que ele chamou todo mundo pra uma festinha na casa dele. O Byung-go diz que tá tudo bem, ele foi porque queria. Porém, o líder jura que eles vão conseguir comida e ir embora desse lugar e resgatar a avó dele. Porém, o moleque tá cabisbaixo pensando, rapaz, que é tarde demais. A avózinha que nem se levantava da cama direito, tentando sobreviver contra aquele monte de goblin, não tinha chance alguma. O Dong-yeon fala pra ele se acalmar, é aqui pertinho e já já eles vão. Porém, o moleque não tá muito esperançoso. Até que todo mundo escuta um som esquisito e a porta começa a se abrir. De trás dela, obviamente, surge o Protinha carregando sacola de comida, falando que vai ajudar eles. Eita, Protinha, bom você chegar avisando, rapaz, o maluco já te dá uma bolada na boca. Porém, agora que o risco passou, estamos reunidos na mesa. A mãe tá toda sem graça, falando que, né, tá meio apertado porque tem muita gente. O Dong-yeon pede desculpa, dizendo que foram eles que chegaram sem avisar. E nisso, a refeição de luxo tá chegando, fi, arroz com arroz. A mãe tá meio tímida, falando que preparou o que tem, né, espero que eles gostem. Caraca, arroz com arroz nada, fi, ó o banquete da menina, fala dela. O pessoal que vem comendo areia com pedra tá tudo babando de vontade. Pô, um apocalipse como esse era uma loucura. E a mãe tá explicando que tudo isso era graças aos ingredientes que o Jae-hyun deu pra ela. Senão, ela só serviria umas tangerinas com arroz e é isso. A confiança dela não para de aumentar, já chegou em 50. O Protinha tá impressionado, a esposa tá subindo mais rápido que o marido. Interessante, não é mesmo? Peculiar. Todo mundo agradece pela comida e tá geral comendo, olhão feliz, babando, coradinho, desesperado, enquanto a mãe fala pra eles aproveitarem. Só esqueceu de alimentar a filha que tá pedindo ali por comida. Louco, a mãe recusou, falando que depois dá comida pra ela quando as visitas foram embora. Porém, as meninas chamam ali ela pra comer junto, senta no colinho e toma ali, vai comer também, garai. O Prota fala pro pai e mãe se sentar e comer também, né? Os seus tortos vai ficar em pé aí? Tá bom então, né? Vamos comer. Com isso, tá todo mundo dando rachizada, enquanto o nosso Protinha pensa que faz um tempão que ele não tem uma comida dessas. Obviamente, se lembrando, né, que isso daí era o que a mãe dele mandava. Tudo que ele espera é que eles ainda estejam seguros. Depois de comer, a criança fica com sono e a mãe leva ela. Nosso Protinha então responde que tá na hora de finalizar a conversa. Ele quer saber por que eles não conseguem ir pra casa da tal vó aí de não sei quem, por mais que seja perto. O Dong-yeon explica que é por causa dos bons e velhos goblitos. Eles têm que passar por um certo estacionamento, só que
que moleque, os Goblins gostam desse lugar escuro e fechado, então tá tudo lá igual umas baratas. Caraca, e ele estima que tem pelo menos alguns mios. O Protinho sabe que a habilidade dele até agora só se estica até o piso 30, e é por isso, né, que não tem muito como ele ajudar em coisa desse tipo. O Dongyong conta que ele viu que todas as passagens dos apartamentos também só levam lá pro andar de baixo, então eles não têm coragem não. O Prota conta que tem algumas saídas nas ruas laterais, e o cara diz que sim, o caminho inicial eram esses. Porém, nesses lugares tá tendo alguns monstros que pareciam bem mais perigosos que qualquer Goblin. O Proto pergunta o que é, e ele fala que era uma espécie de lobo ou urso, um negócio gigante. A única razão deles terem escapado é porque esse monstro tava matando uns 50 Goblins sozinho. Realmente, né, parece bem mais perigoso. E o cara fala que talvez eles só tenham saído vivo porque o lugar tava muito escuro. O Jae-hoon diz que é inevitável. Eventualmente eles vão ter que enfrentar alguma dessas coisas. É fácil pra você falar isso, sair do seu apartamento cheio de comida, né, seu safado? O Dongyong concorda, porém eles também tinham certos limites. O Prota quer saber do que eles estão falando. E a menina explica que, rapaz, eles usam bola, usam arco, então assim, né, quem taca a coisa eventualmente fica sem. É aí que o Protinha diz que ele pode resolver esse problema. Ele só precisa dar uma olhada nas flechas e nas bolas. O cara mostra a bola pra ele. E na hora o sisteminha pergunta se ele quer dar uma registrada nas bolas. Ele pega na bola e diz que sim. Além disso, ele também vai registrar um arco em boas condições. Obviamente ele não é trouxa, isso aí é perfeito pra ele também. Nesse ele pergunta se todo mundo pode usar arcos. Ninguém responde, mas ele não tá nem aí, rapaz. Ele só invoca assim que diz que é pra eles aproveitarem a chance de aprenderem a usar isso. A confiança de todo mundo dá uma aumentada. E na hora o Bingo fica animado, trabalhando com esse moleque, talvez realmente eles tivessem chance de salvar a avó dele. O pessoal tá empolgado, com arco, todo mundo atirando flechada, seria muito mais rápido pra caçar. O Prota então diz que antes deles conseguirem seguir, eles precisariam primeiro reduzir drasticamente o número de Goblins. O Dongyong quer saber como é que eles começam a caçar, e nosso garoto diz que amanhã. É, né? Porque quando ele foi buscar eles lá fora, já tava anoitecendo. O Protinha diz que quanto mais rápido, melhor. E o cara concorda. Por mais que ainda esteja meio hesitante. Porém, o Jae-hoon fala que eles têm que salvar a avó do garoto o mais rápido possível. E nisso, o moleque tá todo animado. O Dongyong acha que é uma boa ideia, mas como é que eles vão fazer isso? E o Protinha diz que eles vão usar uma estratégia de bait. O pessoal já entende, né? Que vão ficar fazendo armadilha pros bichos, mas assim, ainda parecem inseguros. Tudo que eles esperam é que as coisas funcionem como planejado. Nisso, o sistema fala que o Hyung-jun havia completado a missão dele, né, o pai. E com isso, 30 mil wons havia sido dado pra ele. O Prota percebe que talvez dinheiro seja a chave também pra subir o nível dos cidadãos dele. Porém, isso aí é só pra quando for extremamente necessário, que não é o caso agora. Com isso, a confiança do Hyung-jun sobe pra 50 e o sistema de vassalo é liberado. Na hora ele faz registro e o Hyung-jun sente alguma coisa estranha. E fala que algo tá acontecendo com ele. Aquela primeira garotinha ele recusou registrar, né? Então esse é o primeiro vassalo dele. E com isso ele recebe a habilidade Invocar Vassalo. Ele pode trazer um vassalo pra casa, porém tem 2 horas de tempo de recarga. Além disso, o Hyung-jun tá no nível 20 com a habilidade de primeiro servo e a força de um gorila. Como primeiro servo, toda experiência e ouro que ele ganhar vai ser dobrado. Além disso, olhos Ultimate poderiam ser usados para invocar esse vassalo até 5 metros da casa dele. O Protinha tá mais querendo saber o que era esse mais. E o sistema cobra 1 milhão de wons pra aumentar o nível do vassalo. Obviamente, na hora ele fica chocado com esse preço, rapá. Ele decide ignorar e pergunta pro Hyung-jun como ele tá se sentindo. Pro que ele responde que tá com a estranha sensação de que ele tá absurdamente forte. Foi o Jae-hoon que fez isso? O Prota diz que sim, o pai continua insistindo, falando que até parece que ele tá alguns anos mais novo. Nisso, o Jae-hoon sorri e diz que já que esse é o caso, ele vai participar da missão também. Cidadão ganha mais 10% de XP, rapá. E o vassalo dele ainda ganha o dobro. Os ganhos seriam astronômicos. E o Jae-hoon fala que o plano é que ele mate o máximo de bicho possível. O trouxa do pai tá todo torto ali, né? Falando que ele vai dar o melhor de si. E o Prata fala que conta com ele então. Cena seguinte, já tamo no primeiro piso. O mano do cabelo preto fala pro Dongyong que você é meio idiota ficar olhando essa região, já tá tudo destruída. Porém, o Dongyong explica que assim como o Jae-hoon falou, eles são um grupo de resgate. A gente então vê a missão que eles receberam. Resgatar todos os sobreviventes nesse prédio e levar todo mundo lá pro andar 30. E o Dongyong explica que o plano é atrair todos os goblins pra dentro do prédio e matar eles nos corredores. Para isso, eles vão precisar de inúmeras pessoas, e é por isso que sobreviventes é o mais importante. O pessoal então parece animado e fala que tudo bem, eles concordam e tá na hora de começar. Com isso, vamos pros quartos 101 e 102. Porém, ao entrar, né, rapá, todo mundo tava animado, porém congelou no meio instante. A primeira coisa que eles encontram é uma família inteira
inteira destroçada, fi. Cê é louco, esse trampo aí vai ser difícil, mas não do jeito que eles imaginaram, né, fi? Ter que ficar vendo cena aterrorizante uma atrás da outra quebra qualquer cidadão. Quarto seguinte, a janela também tá quebrada e todo mundo morto. O Dongão só põe a mão na cara e fala que não sobrou nada no primeiro andar. Era pra eles subirem logo. E lá estamos, fi, os corredores encharcados de corpos. Cê é louco, velho. Terceiro andar. Ufa, até que enfim, um lugar não tão apocalíptico. Certeza que eventualmente eles vão encontrar aquelas pessoas que morreram no quarto de fome, né? Uns bagulho assustador. Como ninguém no terceiro andar abriu, eles batem na porta do quarto. Um cara cheio de olheira pergunta se eles realmente são um time de resgate. Assim que o Dongão diz que sim, o cara pede por um pouco de água e ele entrega. O mano manda eles explicarem e ele então conta, né? Que eles são alguns sobreviventes de apartamentos ao redor e estão ali pra resgatar sobreviventes. Tem um lugar mais seguro que esse aqui, então era bom irem com eles. A porta, porém, fecha na cara de todo mundo. Mas na hora se abre de novo e o cara pede desculpas, falando que ele foi meio paranoico, mas de agora em diante ele vai contar com eles. O Dongão então dá as mãos, se apresenta, então pede pra Gao Yong e pra Hyerin levar esse cara lá pro 30º piso. Meio perigoso, né, mandar as duas minas levar o cara. Porém, assim que ele tava meio recusando, querendo saber por que eles vão subir e não sair do prédio, o filho aparece, dizendo que finalmente chegou uns helicópteros pra salvar todo mundo. As garotas têm que explicar que não tem helicóptero, mas tem comida e tem água quente. E nisso a filha aparece animada perguntando se é verdade, ela diz que sim. Com isso, os filhos já falam pro pai parar de enrolar logo e vir junto. O trouxa, né, vendo que não tem muito como convencer, só diz que tudo bem. E agora, o número de cidadãos já chegou em 40. Além disso, a XP e ouro que os cidadãos ganham aumenta em 90%. Isso aí é roubadão, velho. O Protinha tá animado, fi. Conseguiu 40 pessoas. Por mais que tá parecendo um monte de velho, né? Assim, não vai ajudar muito. Porém, o garoto é gente boa. Ele tá querendo ajudar geral. Nisso, o Dongkyun diz que, né, tudo que eles conseguiram, fi, esse é o total. Eles checaram todos os pisos, do 1º ao 29. Muita gente já havia morrido, porém alguns realmente ainda estavam dentro de casa. O Proto elogia o trabalho, enquanto pensa que agora a casa do Hyunjun já tá mais do que cheia. Porém, isso deve ser o suficiente. Ele ativa os olhos Ultimate e vê o pessoal carregando umas cadeiras, planejando umas cordas, levando uns fios, carregando uns tanques. Nesse ele fala que perfeito, tava na hora de seguir para a segunda fase da caçada aos Goblins. No corredor, o Donghyun chama por todo mundo e avisa que ele vai explicar como vai funcionar. O objetivo deles era atrair os Goblins que estavam se escondendo lá embaixo. Primeiro, eles iam até a região B1 do estacionamento. Eles se dividiriam em 2 grupos, atrairiam as criaturas e matariam elas. Só depois que eles lidariam com aqueles que estão no B2F. O mano do Oculus quer saber o óbvio, né? E se tiver muito mais Goblins do que eles imaginam? E se eles não estiverem isolados? E se eles não conseguirem atrair? Se eles ficaram presos nos cadáveres? A mina do arco fala pro cagão parar de ter medo, rapaz. Ela vai dar flechada na cabeça de todo mundo. Esse cara tá zicando o plano, que ele diz que eles estão confiantes demais. E é bem nessa hora que eles escutam uns grunhidos. E ao olhar pra trás, fi, quem vocês queriam chegou. Caraca, a mina tem reação rápida, fi. Plum, já puxou, toma ali flechado na cabeça de 2. A embute. O mano ali do marretão também avança e plum, explode a cabeça. Fecha, filho. Os caras é bom mesmo, hein? Nisso, manda o óculos, pergunta por que ele não usou o arco, né, rapaz? Que ele recebeu. E ele percebe, né, que ele tá acostumado demais com isso. Nessa hora, a mina fala pra eles darem uma olhada. Os corpos estavam se desfazendo. Talvez fosse mais uma das habilidades do Jae-hyun. Vendo que geral tá animado, o Donghyun só fala pra eles irem logo pro B1. E o Bingo tá feliz, rapaz. Talvez esse garoto realmente fosse a solução pra salvar a família dele. A confiança em vários cidadãos continua aumentando, enquanto o Protinha tá lá na sala observando tudo que tá acontecendo. A intenção dele não era ficar de olho, mas no final das contas essa é a melhor opção. Além disso, o Bingo, né, o cara que tá procurando pela avó, finalmente chega em 50 de confiança. Ele agora poderia ser registrado como um vassalo. Pra ele, quanto mais melhor, só que algo chama a atenção. O humano tinha 55 de confiança, porém 88 de lealdade. Pro Prota, porém, não é como se fosse algo ruim e na hora decide fazer o registro. Já tamo no B1F, fi. Flechada tá comendo solta, é pancadaria pra todo lado. E agora que o Bingo foi despertado, ele tá sentindo um poder entrando. Rapá. Todo mundo se vira querendo saber o que tá acontecendo e até os goblinos tá ficando cego, rapá. De repente, no meio da sombra tem um monte de olho encarando, os bichos tá correndo, tampando a cabeça. O Donggon diz que não tem ideia do que tá acontecendo, mas era bom pra aproveitar e matar esses bichos. Rapaz, essas minas dão umas flechadas. Olha isso, explodiu a cabeça. Tem o Swag ainda mandou uma flechada tripla ali. Caraca, fala dela. Porém, mesmo assim, tem Goblin pra caralho. Agora o geral do bonde acordou e a tropa inteira vem na correria. Geral tá correndo desesperado
desesperado, falando que tem bicho até demais. Talvez os do B2 tinham subido. Eles passam pela porta, tenta fechar ali, rapaz, porque tem uns bracinhos de Goblin segurando, dá-lhe aquela esmagada. Nossa, mas agora tem uns 10 Goblin quase passando. Vixe, porém o Hyunjun manda todo mundo sair da frente, ativa a força do gorila e dá-lhe uma palmada. Foram family friendly, né? Porque nesse caso aí devia ter chovido pedaço de Goblin do lado de dentro. Ele tá ali segurando na força máxima, falando que ele tem que parar esses malditos ali, não importa o que aconteça. Enquanto Dongyeon fala pra ele vir logo pra cima, que já tava todo mundo seguro. Na mesma hora ele solta a porta, se vira, mas adivinha só. Deu um talento bom pra um cara trouxa e agora ele cai no chão igual um completo idiota. Realmente, esse cara tá fazendo speedrun pra morrer, fi. Sorte que o mano do taco deu-lhe uma no primeiro Goblin e mandou ele se levantar. Porém, o trouxa não ia dar tempo. Já tinha vindo uns 5, 6 Goblin pegar ele pelas costas. Na hora que um vai agarrar a perna, pum, de repente ele desaparece na frente de todo mundo. O mano do taco fica ali, fi, vendo que agora ele tá sozinho, enquanto um Goblin de casaquinho pula na direção dele. Ele dá-lhe a martelada, enquanto outra pessoa de trás já acerta uma flechada no peito. O pessoal tá dando a chuva de saraivada, enquanto ele sim tá tentando fugir a mil subir na escada. Só que, moleque do céu, tem muito Goblin vindo pelas costas. Em teoria, esse era o plano. Capítulo seguinte, sobre a luz da lua, tem uns ursos ali devorando uns Goblin. Eu achei bizarro que nessa obra aqui os bichos ao menos, né, lutam um contra o outro. Faz mais sentido do que só querer matar os coitados humanos. Enquanto isso, lá no andar de cima, o Hyunjun tá caindo na frente do nosso rapaz, falando que foi por pouco que ele não morreu. Todo torto, o cara se levanta ali, né, querendo saber como foi parar ali. Óbvio que nosso protinha tava observando o tempo inteiro com o olho dele. E ainda bem que a habilidade de invocação do vassalo funcionou. O Hyunjun vai no pé todo arranhado, querendo saber quanto aconteceu, porque o prota diz que ao menos ele parece estar vivo. Um negócio desses aí vai ser fácil de se recuperar. Só que nisso o Jae-hyun sabe, né, rapá? Tá na hora de começar a pesquisar sobre suprimentos médicos. Ele então vai na casa dele e se lembra que ele sempre teve um kitzinho que a mãe usava pra cuidar dele. Em um mundo como esse, isso aqui vai ser extremamente valioso. O problema é, ele só pode guardar 40 itens. Vamos colocar tudo na caixa e você guarda a caixa com todos. Ah, eu tive essa ideia e realmente funcionou. Caramba, eu sou um gênio, tão gênio quanto o Protinha. Seria eu um reencarnadinho? Não sei. Mas eu sei que o kit total custa 77 mil. Ele então chama o pé de sabonete que toda hora cai e manda ele mostrar esse ferimento aí. O Protinha fala que vai dar aquela desinfetada e o cara dá ali uma gemidinha. Porém, ao menos com isso, a confiança tinha aumentado ainda mais. Pra ser sincero, não sei se eu quero confiança desse cara não, velho. Puta maluco inútil. Só vou deixar você vivo porque você tem mulher e 2 filhas. Elas precisam de você pra... não sei pra quê, mas talvez precise. É suporte emocional. O Protinha tá aí, né, ajudando ele, se perguntando se o resto tá bem. Era melhor tá usando o olho. Vamos lá, ativamos o olho e vamos ver como é que tá essa putaria. Correria no mesmo corredor. A Bárbara aqui, flecha de trás da barricada, puxa aquela flechada certeira na cabeça de outro, enquanto o mano ali tá dando as macetadas. Todo mundo com os arcos na mão, chuva de flecha nos Goblin. Rapaz, esse time aqui tá brabo mesmo. Os caras fez as barricadas, tão atraindo tudo, não tão acertando flechada no amigo. Mas né, falecido. Mas eu sou um bocudo também, rapaz. Assim que eu elogio, o cara vai ser pego nas costas por um Goblin. O Byung-gun grita falando pra ele tomar cuidado e, porém, ele mesmo que dá-lhe uma macetada e empurra os 3. Eita, fi, encarnou um capetado, se jogou na treta e saiu esmirilhando geral. Os caras tá aí, caralho, fi, o Byung-gun sabia lutar assim, eu não sabia não. Enquanto o Protinha observa e percebe que tudo tá dando certo até agora. Caraca, o Byung-gun já tá nível 30, fi. Além disso, ele despertou a habilidade de teleporte. Usa força mental pra se mover distâncias. Pode atingir áreas que ele consiga ver. O louco ainda pode designar mais pessoas pra se teleportar com ele. Porém, obviamente, né, quanto mais longe mais pessoas, mais força mental isso gasta. O Prota percebe que esse aí realmente valeu a pena registrar como vassalo. É, diferente daquele pai de família. Mais um Goblin tomando aquela no meio da cabeça, enquanto o Dongyeon fala pros amigos virem logo. Eles querem saber cadê o tanque d'água e todo mundo diz que tá preparado. Nisso, o Byung-gun tá vindo na correria, sube nas escadas, pula a barricada, todo mundo se esconde. O tanque d'água vira e nisso ele joga água em cima de todos os goblitos. Na hora então, eles mandam ativar e... Nossa, filho, os caras têm estratégia, aqueles fios que ele colocou no chão, mas a água, eletricidade, os bichos é tudo frito. Aí, gostei da estratégia aqui, o negócio tá brabo, enfim. O Protinha nisso ganhou uma porrada de experiência, 330 mil won, e até teve um piripaque ali, rapaz. Expansão, será? Uma bola de energia começa a atravessar e tá chegando até os Goblins. E na hora o sistema avisa que seres hostis haviam sido detectados e a remoção é iniciada. Nossa, filho, os bichos é literalmente desintegrado e ele ainda ganha experiência
conveniência. Essa obra tá me lembrando aquela chinesa lá do Nomínio, tá ligado? Só que versão boa. Tudo bem que naquela obra tem umas amigas fortes, mas não é tudo. Os goblins estão ali na escada, tudo na revolta, batendo punho. Porém, um deles parece notar algo estranho. Ih, fi, olhou pra trás e tem o puta ursão. Começaram a ser devorados, os bichinhos tá tudo desesperado, enquanto o urso só dá-lhe patada, rasga no meio, empurra pra longe. Oh, meu Deus, os bichos não tem chance alguma. O estacionamento tá uma baderna, os goblins gritando, o urso tacando pra cima. Ixi, mas agora os goblins que tá mordendo o urso. Rapaz, tá uma treta sincera aqui. Tá tomando mordida no queixo, na cabeça. Ih, o ursão enlouqueceu, não sei o que tá acontecendo, tudo explode. Ô, louco, que isso? Do nada, o urso ganhou cidadania? Que isso? E era uma mulher dentro do urso? Oxi, capaz do céu, essa daí eu deixo pra vocês. Quem tiver coragem pode dar ali, eu tô fora. O Protinha tá ali no piripaque ice, porque ele tá vendo tudo isso acontecer e se pergunta quem é ela. O Yeonju. Level 33 com 9 de confiança, com a habilidade do ursão. Rank A, rapá. O Proto tá em choque nisso, né, rapá? Além disso, coisa linda acontece. Todo mundo que participou da missão começa a ultrapassar os 50 de confiança. Com isso, eles podem ser registrados como vassalo e o primeiro que o Protian já passa é o Deoxo. Ele recebe o título de terceiro servo e acorda a habilidade de cavaleiro de aço. Com isso, ele receberia uma alabarda e uma armadura que cobriria o corpo inteiro, além de ser rank B. E o Protinho nota que o pai de família lá, que era nível 20, recebeu uma habilidade de rank C. O Deoxo, que era nível 25, recebeu uma rank B. E o Mon Byung-gu, que tinha nível 30, recebeu o teleporte. Ah, na verdade é o contrário. No momento que eles despertaram, o nível é definido pela habilidade que eles possuem. Provavelmente, o rank da habilidade é completamente aleatório. Além disso, nem mesmo lealdade parece influenciar, já que o Hyunjun, né, o pai que tinha bastante lealdade, recebeu uma habilidade rank C. O Deoxo, por outro lado, com a lealdade bem baixa, ainda ganhou uma rank B. O Proto tá querendo entender, né, quais são os fatores que fazem com que uma habilidade de alto rank apareça. Essa seria uma informação crítica para garantir que mais pessoas de alto rank fossem obtidas. Isso porque a pior coisa seria registrar uma pessoa como um vassalo e descobrir que é um lixo as habilidades dela. O sistema então fala que agora pode se mover livremente através das escadas, elevadores e corredores. O Proto chega em frente ao elevador, ativa o óleo Ultimate e na hora vê aquela mina lá cair em meio aos goblins. Chama pelo Hyunjun. Eita, rapaz, você vai chamar ele pra missão? Não faz isso, Protinha. Ah, ok, ainda bem. Ele mandou ele lá embaixo buscar a mina. Se for pra morrer, é que morra sozinho. Enquanto isso, o pessoal que tá na escada ali, tá meio confuso. Quando os goblins estavam sendo queimados e fritos, de repente eles explodiram. O Dongyeon tem certeza, algo tão poderoso como isso só pode ser aquela certa pessoa. A gente vê o Hyunjun, né, que falou que o garoto era bem intrigante. Além disso, tinha até água quente. Ele começa a se lembrar, não só o garoto tinha isso, como também os ingredientes que a mulher deu foi conta dele. Tá começando a ficar confuso, esse moleque tinha habilidades demais. Até mesmo Byung-gu, que era extremamente introvertido, saiu na luta espancando tudo. Alguma coisa mudou depois dele encontrar o Jae-hyun. E agora ele tem certeza, rapá, num mundo como esse só existe uma conclusão. Eles têm que garantir que esse garoto vai ficar próximo a eles. Essa era a única forma deles sobreviverem, fi. Olha o pai, se jogou no meio dos goblins pra salvar a garota urso. Criança no parque brincando com um carrinho. Qual a chance disso aqui ser uma cena trágica? Olha lá, o filhinho. Ai, mamãe, te amo muito. Ai, filhinho, você é lindo, né? Você não vai morrer do nada só pra me dar um trauma. Não vou não, mãe. Relaxa, eu só tenho 3 goblins sanguinários aqui nas minhas costas. Eu não vou morrer, pode ficar tranquila. A mãe corre, o menino olha, porém trauma criado, né, fi? Eita, meu Deus. Acorda no quarto do lado do nosso garoto. Ele pergunta se ela é a senhorita Yeonju e ela se levanta ali com a mão na cara. Protinha fala o nome dele, manda nice to meet you. Ela, porém, quer saber, né, se foi ele que fez isso. Ele tá meio confuso, ela quer saber se foi ele que fez a cabeça dos goblins explodir. Protinha, zero segredos, o garoto é honesto, só fala, fui eu mesmo. A menina tá ali em choque agora, né, rapaz? Que habilidade era essa tão roubada que explode uma cabeça nem estando no lugar? Nisso, ela parece pensar que talvez ele fosse a solução pra alguma coisa. Ô, louco, ela então pede pra que ele salve o filho dela? Ué, mas eu achei que teu filho tinha sido comido pelos goblitos, minha garota. Não tem muito como ele fazer isso, né? Mas eu tô ali pedindo pra pelo menos um dia ver ele. Talvez queira recuperar o corpo? Ela diz que tá com saudade, chora e estranhamente até a confiança já tá aumentando. O Jae-hyun tem certeza, o filho dela já deve ter morrido. Por acaso tem alguma coisa que ele possa fazer? Ele então tenta dar uma quest pra ela. Mate 1000 goblins, não tem tempo limite e a recompensa seria a ressurreição do filho. Ele pede pra que isso seja possível, porém o sistema avisa que um desejo desses não pode ser garantido. Isso aí era mais do que óbvio, rapá. Nem ferrando que os mortos iam voltar assim à vida. Eita, porém o sistema diz que ele não tinha fundos o suficiente pra garantir a ressurreição? Ele deveria tentar de novo após recuperar fundos o suficiente? O Jae-hyun tá confuso, rapaz.
será que realmente dava pra trazer alguém assim? O problema é que ele não tem ideia do quanto ele precisa. Porém, mesmo assim, ele é ousado e fala pra Yeonju que ele acha que consegue ajudar ela. Talvez trazer o filho de volta à vida fosse possível. É assim, ele não sabe se dá, mas eu tô com a sensação de que vai ser aquela coisa que você descobre no fim que não dava mesmo, tá ligado? Ela pergunta se é verdade, ele diz que sim, porém isso não pode ser feito agora. Porém, ele tem certeza que existe alguma possibilidade. Na hora ela quer saber o que ela pode fazer. E o Prota obviamente já pensa que agora que o pessoal do time tá despertando várias habilidades, se juntarem com ela, eles ficariam muito mais fortes. Obviamente, a melhor opção era ela se tornar uma dos 7 vassalos. Mas nisso ele só fala pra ela se levantar que ele quer apresentar ela pra algumas pessoas. Ela vai lá, manda na Ultimate pro Deongu, que nisso quer saber se ele é o humano que caça Goblin com beisebol. A mina do lado é a garota que usa a flecha. O pessoal tá tudo confuso, querendo saber como ela sabe. E a garota ursinho pergunta se não reconhece, enfim. Ela faz a posição ali do ataque, porém tá todo mundo confuso. Essa daí não bate bem na cabeça. Até que nisso ela decide mostrar então. Os pelos começam a aparecer, o focinho. E aí, obviamente, eles reconhecem. Era a besta gigante que tava bloqueando o caminho do lado. Ô louco, ela consegue até falar e diz que sim, era um ursão. Na verdade, ela já ajudou eles várias vezes. Agora tá explicado. Lembra que eles falaram que foi por sorte que eles conseguiram fugir? Não foi bem sorte, né? Foi a presença dela lá, o que talvez possa ser considerado sorte. Mas deixa pra lá. Nisso, nosso mendigo favorito aparece, falando que agora que tá todo mundo junto, ele tem algo a dizer. Ele vai explicar o plano pra salvar a avó do Byung-gun amanhã de manhã. O número de goblins foi diminuído drasticamente, então deve dar pra fazer acontecer. A única pessoa que não vai participar vai ser o Hyun-jun, né? Porque é o inútil, como sempre quebrou aquele pé de porcelana. Por outro lado, o Hyun-jun vai participar nessa missão, e ela tá toda fofinha, assim. Fofinha talvez seja uma palavra forte, mas ela tá animada. O Prota diz que amanhã eles se falam e todo mundo concorda. Porém, nessa hora, ele chama pelo Byung-gun e pelo Deok-soo, falando que quer bater um papinho com os dois. Ele já pergunta se sabe por que eu chamei vocês, rapá. Os dois trouxas, obviamente, não tem ideia nenhuma, né? Por acaso relacionado ao poder? E o Prota diz que é exatamente isso. Nesse momento, ambos já haviam despertado. A habilidade que o Byung-gun ganhou é o teleporte, e o Deok-soo ganhou o Cavaleiro de Aço. O plano do Jae-hyun é garantir que esses dois entendam os limites e como as habilidades funcionam antes da missão de amanhã. Nisso, o sistema mostra uma missão de grupo. A pessoa terá que demonstrar a habilidade que despertou em 1 hora e receberia um aumento de força. Se falhasse, ia ter que dormir do lado de fora. O Prota decide que parece uma boa ideia, enquanto o Deok-soo quer saber se agora é igual o Dong-yeon. O menino tá bufando, querendo saber como é que eu uso o Cavaleiro do Aço aí, fala pra mim. Nosso menino diz que, em teoria, ele tem que conseguir invocar uma armadura e uma alabarda. Quando ele vai pensar em como fazer isso, do nada o Byung-gun some do lado dele. Tá todo mundo confuso e o moleque surge do outro lado da sala, vendo que realmente funcionava. Com esse poder, a missão ia ficar muito mais fácil. Ele já agradece nosso rapaz, aumentando mais ainda a confiança. O Prota, porém, pede pra ele esperar e diz que não é pra ele tentar salvar ela agora. Ele não só não sabe controlar a habilidade, como ela com certeza tem alguns limites baseado na força mental. Antes de pensar em sair usando isso, né, era bom ele começar a usar bastante vezes e entender como mirar, como é a distância e tudo mais. O Byung-gun diz que entendeu e na hora os dois sentem uma estranha energia ao lado. Rapaz, o Deok-soo tinha sacado a tal labada e a armadura completa. Caramba, a armadura dele mó swag, filho. Fala dele, filho. Numa dungeon isso aí ia ser o brabo. Tá meio nada a ver no meio do corredor de um prédio? Tá, mas na dungeon ia ostentar. Com isso, a confiança dele também aumenta e nosso protinho chama pelo Byung-gun e pergunta se ele consegue, por exemplo, teleportar pra aquele prédio do outro lado. Moleque corajoso, hein? Ele dá uma olhada e decide que vai tentar. E se aparece no meio do ar e cai e morre? Já pensou? Já pensou que isso acontece? O Prota então dá a missão, se mova pro teleporte lá na 113 com 3 minutos e você ganharia mais eficiência no seu teleporte. Eu acho que ele registra a missão e depois as moedas dele são gastas pra evoluir o moleque, tá ligado? O Byung-gun para ali na frente da janela, começa a se concentrar e fica envolto numa aura. De repente, ele some na frente do Deok-soo e surge lá do outro lado mesmo, filho, numa outra casa. Ele manda um oizinho lá de longe e nisso a missão é terminada. Óbvio, né? O que acontece? Gastou muita energia mental e desmaiou igual um completo idiota. Sorte do trouxa que o Protinha tenha invocação de vassalo e puxa o menino na hora. Isso aí é roubado, hein? Manda o menino, mata alguém, puxa de volta. Eita, apelação. O trouxa tá desmaiado, você já percebeu que o teleporte é bom, mas a estamina que consome é absurda. Ele ao menos comenta que a saúde dele tava boa, era só questão de descansar. Ainda bem que ele não tentou nenhuma loucura, né? Senão teria desmaiado e perdido. Nessa hora, o Prota chama pelo Deok-soo e pergunta se ele se exercita. Ele tá meio sem entender, fi, mas
mas recebeu o lendário treino do Saitama. Nossa, fazer flexão e agachamento com essa armadura que deve pesar uns 50 kg é foda, velho. Porém, o maluco conseguiu, rapaz, terminou mesmo. O Prota tá assustado. Tudo bem que o cara parece ter uma certa inclinação ao esporte, só que uma estamina desse tipo era extraordinária. O sistema começa, de repente, a fazer uma avaliação e ele tá meio que sem entender. O Deoxô pergunta se acabou e nosso garoto diz que sim, ele pode descansar. Nisso a avaliação dele é terminada e a força dele aumenta um pouquinho. A força do nosso Protinha, hein? Quem diria? Logo, logo ele vai estar socando os bichos. Isso, obviamente, mudava o jogo pra ele, até porque ele não precisa só depender das pessoas. Dia seguinte, nos becos da cidade, Dongo tá olhando pra trás falando pra geral correr. Todo mundo a mil na fuga, só que agora tem os Goblin Bodybuilder vindo nas costas. O Deoxô dá aquela olhada pra trás, vê que os bichos tá chegando e decide que vai ter que resolver, filho. Já saca a armadura e toma-lhe a primeira labardada. O bom dessa arma é que ela fura, ela rasga, ela corta, ele dá-lhe uma sequência enquanto o resto dos Goblins continua avançando. Só que tem um resto dos Goblins, né, ignorando ele que tá com a armadura e indo atrás do resto do grupo. Porém, coitados, né, fi, tomaram aquela chuva de flecha no meio do crânio. A galera dessa obra aqui tem a mira muito boa. Eu achei que tinha sido a rainha do arco, né, mas foi o Byung-gu, fi, que fala pro Deoxô não se preocupar, que o que passar ele resolve. Nisso ele já sorriu falando que entendeu, enquanto os Goblins agora, né, tá tudo ali se cagando. Os Goblins meteu o sebo na canela e falou, sai fora, caralho, tá todo mundo morrendo, vaza. Porém, se ferraram, fi, deram de cara que é um Jill transformado. O Goblin tá até chorando ali, fi. Realmente, o pessoal dessa obra aqui é cruel com os monstros. Toma flechada, labardada, rasgar no meio. Enquanto Dongyeon fala pro Byung-gu que tá na hora deles avançarem logo e salvarem a avó dele. Ele vai na correria agradecendo e com isso, a Yeonjun havia terminado uma missão. A avaliação dela termina enquanto o Protinha tá só com o olhinho. Eu tô achando que essa avaliação aí tá, tipo, traduzida errado, mas talvez seja quest, não? Porque, tipo, ela terminou e agora ele recebeu 132 mil wons. Ele nota que dinheiro foi diferente das últimas vezes. Realmente é recompensa, só que parece que, assim, dependendo da missão, a recompensa que vem pra ele, como a pessoa que deu a missão, é diferente? Vamos tentar entender, né? Além disso, o Byung-gu também completa uma quest, só que hoje ele já chegou no limite de quests que ele pode terminar. O sistema avalia a missão que ele terminou e o Protinha tá ansioso. Até que vem aquele jackpot, né? Parabenizando pela recompensa. O louco recebeu 1 ponto de habilidade, que era o que ele tava mais precisando. Enquanto isso, o Byung-gu tá ali no teleporte avançando. Eu tô com uma sensação de que ele vai descobrir que a avó dele virou lanche, rapaz. Ele abre a porta, entra desesperado, chama por ela, porém dá de cara com ela deitada. Nossa, rapaz, ela tá aí, tipo, dormindo tranquila. Isso daí, a véia monge cultivou aí a eternidade, não morreu ainda reconheceu o Byung-gu, que tá todo feliz, abraça ela pedindo desculpas por ter demorado tanto. Ao mesmo tempo que só agradece nosso garoto. Caraca, a lealdade dele chega a 100 na mesma hora também, né, pô? Protinha fez a boa pro garoto mesmo. E estranhamente, quando ele chegou a 100 de lealdade, liberou mais um slot pra ter outro vassalo. O Jae-hoon imaginou que as coisas iam funcionar assim. E agora dava pra dar level up nos caras, fi. Porém, né? É capitalismo o negócio, vai custar só 100 milhõezinhos. Pouca coisa, pô. O Prota tá ali, desgraça de jogo capitalista. Ele pede desculpa pro Byung-gu, né? Vai ter que fazer bastante missão pra um dia terminar isso. A gracinha dele é interrompida quando do nada ele escuta o som do elevador. Ele se pergunta quem é que tá chegando, que ele não tem ideia. E ao usar o poder do olho, vê ali um casal em frente à porta carregando umas caixas, perguntando se tem alguém aí. Na verdade, tá lá na porta da Hyeon. Ela quer saber quem eles são e a garota se apresenta como Kim Da-bin e o mano como Min-ho. Ambos viviam lá na unidade 1701. A Hyeon quer saber, né, o que os traz ali. Nisso, a Da-bin diz que eles estão precisando de ajuda. A Da-bin pede desculpas, mas realmente ela vai ter que fazer isso. E nisso, pede pra tomar um banho. Desgraça, nunca vi um banho ser tão requisitado. A mãe tá ali sem entender e ela diz que sim, tudo que ela queria era tomar um banho. Nisso ela diz que tudo bem, né, ela pode entrar. Enquanto o maluco ali de 6,5 metros quer saber onde ele guarda essa caixa. A mãe pergunta que, eles falam que é só um pouco de comida. Rapaz, um pouco? Um monte de coisa enlatada, que isso? E a Da-bin explica que é meio que um pedido de desculpas, né, por bater na porta ali e pra usar o chuveiro dela. Porém, nisso ela nota no canto ali um arco e uns toques de beisebol. Nisso ela pergunta se aquele taco ali pertence ao dono do apartamento. Ela diz que não, na verdade, essa pessoa passou por ali recentemente, né, por causa de toda essa bagunça que tá acontecendo. O Protinho observa tudo e vê que, por enquanto, esses caras não pareciam pessoas ruins. Obviamente que ele vai ter que ir lá depois, né, conversar com esses aí e trazer eles pro grupo. Isso porque ele precisa de um máximo de pessoas possível para continuar expandindo até os outros prédios. O sistema avisa que eles caçaram um tigre vermelho.
Ele obtém mais experiência e 39 milhões foram depositados? Rapaz, até o Prota tá se perguntando o que aconteceu. Na hora ele ativa o olho pra entender, e nisso tá o Donggon todo mundo ensanguentado, e no chão tá o Tigre Vermelho e a Yonju caída. Ele não consegue saber, né, como é que eles chegaram a isso. Deveria estar observando antes, meu amigo. Na mesma hora, o sistema fala que ele descobriu também novas pessoas que podem receber cidadania e pergunta se ele quer oferecer. O Protinho, moleque, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Quem são essas tais pessoas? E ele já manda oferecer. Bom, tem uma lista gigante de nome aí que eu não vou ler nem ferrando, né? Quando eles aparecerem, a gente vai descobrir quem é quem. Além disso, o sistema fala que como o número de cidadãos chegou a 50, agora todos tinham uma habilidade do poder da confiança. O Prota ali, porém, tá querendo saber se tem alguém machucado. Enquanto isso, o Pyonggu tá trazendo a avó nas costas e o Deokso trazendo a Yonju. O Prota percebe que a situação não tá nada boa. De todas as pessoas, tinha que ser logo a mais forte que ele tinha. O pessoal tá na fuga enquanto nas costas o rei do arco e flecha tá acertando a certeira. Só que de um segundo pro outro, todo mundo nota que o corpo dele estava, sei lá, mais leve. O poder da confiança aumentava todos os atributos em uma certa porcentagem, né, que era baseada no quanto eles confiavam no Prota. Como todo mundo ali naquele grupo já tá com ele há um tempo e tem 50% mais de confiança, né? Isso aí era um buff que só. E o Pyonggu já tenho certeza, deve ser algum buff do Jae-hyun. Caraca, o Protinha roubado, né? Rava. Parece até que ele é o protagonista da história. Além disso, a confiança da Hyerin passa pra 50 junto com a da Gayongs. É as duas minas da rainha do arco e flecha, fi. Na hora ele registra elas como vassalas, elas sentem o poder chegando. A Gayong recebe a habilidade de perfurar e a Hyerin recebe a habilidade de névoa venenosa. Não vou mentir, eu nem sei quem é quem ainda das duas, só sei que tem duas minas. Ok, agora finalmente vamos saber. Casaquinho roxo é a rainha da perfuração. Nossa, flechinha foi zigue-zague, fi, procurado. Meu Deus do céu, que filme velho. E pelo visto ela ativou sem nem entender como é que faz, fi. Enquanto isso, o Protinha já cria uma missão pra ela matar 10 bichos na habilidade. Essa daí era complicada. O problema mesmo vai ser como usar essa tal névoa venenosa. Uma habilidade boa, já que é rank B, porém tem um risco de afetar os amigos. Ele vai ter que manter isso em mente e dar uma olhada pra entender depois. A Gayong já completou a missão dela e com isso também terminou o máximo de missões naquele dia. O Prota decide dar uma olhada no resto dos cidadãos pra ver o que tá acontecendo. Tem um mano ali caminhando no banheiro, parece ser o Deokso, coletando um pouco de água. Tem um casal ali coletando miojo, ele percebe que é por isso que esses pessoal não estavam no grupo do Dongyeon. Eles já tinham comida suficiente pra sobreviver. Porém, nessa hora, ele vê que tem uma mina caída no meio de um quarto. No mesmo segundo, ele tá na correria, fi. Isso porque Kim Da-jung nível 26 tinha pouca confiança, mas tinha a habilidade de cura. Isso aí, obviamente, era essencial, né? Pô, a vida do Prota não é fácil, né, velho? Caraca, filho, ele vai ter que ficar de olho em 50 pessoas a todo tempo. Tem gente morrendo lá fora, morrendo no quarto, comendo, caindo, bebendo, enquanto ele tem que ficar nesse olhinho aí, observando tudo, comandando tudo. O talento dele é roubado, mas é trabalhoso, não é ficar parado não, tá achando que é Sung Jin-woo? Logo na sequência, ele tá em frente ao quarto 2902. Ele abre a porta, o problema é que parecia estar com aquele sistema de tranca. Porém, agora ele tinha uma habilidade de mão invisível, que foi a última que ele recebeu. Nisso, ele só fecha o olho e começa a imaginar o negócio sendo destruído. Aparece um alicate na frente dele que ele usa pra quebrar a tranca. A porta abre, ele já vem correndo e chega até a mina. Incrível, pô, ele chegou e falou, opa, tudo bem? Acorda aí, por favor. Porém, obviamente, a condição dela era pior do que ele imaginava. Ele nota os sinais de desidratação e percebe, né? Foi igual eu falei aquela hora. Provavelmente ficou preso no quarto e não quis sair e acabou ficando assim acabada, inteligente demais. Ele tá se perguntando se tem algo por perto que ele possa fazer pra ajudar ela. Porém, nisso nota algo esquisito. Ali no chão, do lado dela, tinha uma garrafa d'água. Ele decide não se preocupar muito com isso por agora, porque a prioridade era salvar ela. Rapaz, ele dá uma missão pra ela. Respire uma vez e recupere-se da desidratação. Nossa, funcionou, mas moleque custou 10 milhões. Foi caro isso aí, fi. Ele pergunta ali se ela consegue acordar, porém ela tá toda acabada, querendo saber quem ele é. O Prota se apresenta e diz que vive na unidade acima da dela. Então quer saber, né, o que você tá fazendo aqui, carai? E ele explica que ela parece mal pra caramba, então ele forçadamente abriu a porta e entrou. Ei, rapaz, a menina parece se lembrar de algo, começa a chorar e põe a mão na cara. Certeza, né, que perdeu um monte de gente e só queria partir pra próxima. Porém, não no turno do Jae-hyun, que ele fala pra Kim Da-jung que ele desesperadamente precisa da ajuda dela. Um dos amigos dele estava severamente machucado. Ela parece meio hesitante ali, enquanto se pergunta do que esse maluco tá falando. Como é que ela vai ajudar alguém? Isso era impossível. E por que ele tava falando que ela poderia tratar uma pessoa? Será que ele sabe que ela é uma enfermeira? Ao menos, vendo quando ele tava pedindo por ajuda, ele não parecia alguém perigoso. E por enquanto, ela decide que vai ajudar. Nisso, o Prota vai no sistema e ativa a missão pra ela. Ela teria que curar
procurar a Oyenjo, né, que é a mina urso, e receberia uma recompensa de melhoria. Nisso ele pede para descansar, que ele vai trazer a pessoa machucada. Nisso, porém, ela fica confusa quando ele joga umas laranjas no pé dela. Ela tá querendo saber o que é isso. Ah, ela ficou em choque porque caiu do sisteminha, né, rapaz? Ele só se vira dizendo que explica depois. Pede pra ela se recuperar, já que ela tá muito fraca, que já ele volta. Porém, a mina tá ali, rapaz. Pelo visto, morreu de fome, porque tá desesperada, se perguntando se tá sonhando vendo essas laranjas. Ao chegar no quarto, obviamente que a confiança dela tinha aumentado um pouco. Obviamente ia ser mais difícil, até porque ninguém nesse mundo confia em alguém que invade sua casa do nada. Porém, agora a hora tava chegando. Porém, enquanto ele tá pensando isso, rapaz do céu, tem outro tigre vermelho vindo atrás do grupo. O Protinha, no mesmo instante, reconhece que aquele bicho que deu ponto pra caramba, mas quase matou todo mundo. E o pessoal tá correndo a mil, mas, como sempre, é os tornozelos de manteiga, fi, tudo deslizando e caindo igual uns idiota. O pessoal grita pela rieirinha, falando pra ela se levantar, o tigre tá vindo pra dar a mordida, ela vê que vai morrer, porém, pum, sumiu, né? Isso aí nós já esperava, o Protinha tá de olho. O Kellogg's ficou ali sem entender nada. Enquanto a rieirinha, obviamente, aparece na frente do nosso rapaz ali, exausto e tossindo. Ele percebe que, mais uma vez, foi por pouco, rapaz. Pelo menos essa hesitada do tigre ganhou um tempo pro pessoal continuar fugindo. No mesmo segundo, aparece que mais uma pessoa foi registrada como cidadão e o Byung-ju se teleporta pra frente dele, pedindo pra ele cuidar da avó. O Protinha, rapaz, não para um segundo, ele só pede pro garoto esperar um pouco. O Byung-ju pergunta o porquê, né? Amigo, será que é talvez porque todo o resto do seu grupo ali tá sendo perseguido por um puta tigre gigante? E o Jae-hoon é ganancioso, filho. Ele tá pensando em como é que ele vai matar o tigre, né? Como ele vai salvar as pessoas, não. O bichão tá se aproximando do grupo. Nessa hora, o Dong-yeon vê que não vai dar pra todo mundo fugir, dá-lhe uma parada. Pega a bola na mão, taca na direção do tigre, porém o bicho consegue se esquivar pro lado, por mais que toma uma batidinha. Nisso, o tigre solta mais um rugido, enquanto a Gayong chama pelo Dong-yeon. O tigre vem pra dar a mordida e ele percebe que agora não dá pra ele fugir em linha reta, rapá. Ele é obrigado a sair pro lado, enquanto fala pra todo mundo fugir pra direção do prédio. O bicho tá vindo pra dar-lhe aquela... e essa vai pegar, rapaz. Ele tá tentando fugir pro estacionamento, o Bokono já tá nas costas, tudo então se aproximando, porém bem nessa hora, toma-lhe alguma coisa, aparece tacando o tigre no chão. O Prota, com a mão invisível, fez meio que uma haste de metal ali, tava enforcando o tigre. Geral tá em choque enquanto o bicho começa a ser erguido. E na hora uma missão aparece pra Gayong, enquanto o Prota pensa que ele pessoalmente não pode ir até lá. Porém, se for ela caçando, ele vai ganhar 4 vezes mais o loot? Enfim, ela tá ali, focada na frente do tigrão, na cara e coragem, que tá agonizando, gritando. Ela dá-lhe mais uma encarada, solta-lhe a flechada e, pelo visto, matou. Você caçou o tigre vermelho e ganhou uma quantidade absurda de XP, além de 63 milhões que foram depositados na carteira. Pô, mas ele vai precisar de bastante dinheiro, só pra acordar a mina lá custou 10 milhões, rapá. Além disso, obviamente, a confiança de todo mundo e lealdade subiu. O Dong-yeon ultrapassa 30 e agora pode ser registrado como um vassalo. Engraçado que quando ele apareceu, eu achei que ele ia ser o primeiro. Com isso, já estamos na casa com a Da-jung e Kurana, nossa querida ursona. E o Protinha pensa que deu sorte de encontrar essa mulher bem agora. E nisso pergunta pro Dong-yeon o que aconteceu, qual que é desse tigre vermelho. E nisso ele explica que a casa onde a avó do Byung-go tava morando era território do tigre vermelho. Eles sofreram pra matar um, porém, quando chegou outro, eles perceberam que não ia ter chance. O Prota tá só pensando que estranhamente naquela área não tinha goblins. E agora tá explicado, né? Provavelmente é porque tinha tanto tigre vermelho que os goblins se afastou. E é graças aos tigres que a avó dele tá viva. Com isso, as missões da Gayong começam a ser terminadas e ela recebe 73 mil wons. Ao mesmo tempo que a Da-jung tá feliz por ter terminado o trabalho. Nosso garoto parabeniza e ela, porém, só quer saber se pode voltar pra casa. Porém, alguém pede pra esperar. Ah, eu não acredito. É aquele Hyun-jun, aquele pai que não serve pra nada, pedindo pra eles meio que não ficarem sempre se reunindo na casa dele. Moleque, se sou eu esse Protinha, eu jogava ele da janela agora, mas né, obviamente o Protinha é um cara gente fina e não vai fazer isso. Alguém ali comenta que a unidade 2901 tá funcionando tudo, a eletricidade, então né, eles podem viver lá por enquanto. O Prota então fala pra dar bem que as unidades 2101 e 2102 agora também vão funcionar a eletricidade. Ela ia ficar com a missão de falar pro pessoal usar o banheiro e tomar banho nessas aí. E estranhamente o Prota fala que eles podem ficar com uma unidade e o resto das pessoas vão compartilhar outra unidade. Ah, mas isso tem uma razão, né? Eles vão ganhar essa vantagem porque o Prota quer que eles sejam mensageiros pro nosso garoto. Basicamente, né? Quando ele tiver que fazer alguma coisa, falar alguma coisa, eles vão ter que sair na correria e passar a mensagem. E ele já manda a primeira pra falar pra todo mundo que o primeiro time que matar 100 goblins o mais rápido possível vai ganhar uma casa vazia com tudo funcionando. Essa casa pode pôr até 10 pessoas e todo mundo vai ter os mesmos benefícios. O único detalhe, né, é que depende do piso da casa, até porque ele só consegue mexer nos andares
andares mais de cima. O Jae-hoon percebeu que ele vai ter que começar a fazer o que o pessoal que tenha poder queira provar seu valor. Só assim eles vão conseguir o que querem. A missão então é criada Ficasse Goblins 10, recompensa uma pequena quantidade de experiência, porém a falha era ser proibido de usar os lugares compartilhados. Acabou a mamata, filho, vamos ter que trabalhar. E agora já tem um mano desesperado correndo ali no estacionamento sendo perseguido por uma porrada de goblin. Vendo a porta no fundo, ele diz que é só mais um pouquinho, porém a mãozinha verde tá prestes a pegar o casaco, porém ele passa deslizando e fala pro grupo que chegou. São outros grupos de sobreviventes, os irmãos loirinhos ali elogia o trabalho, puxa as lanças e toma-lhe a fincada. Ô, os caras nessa obra aqui é corajoso, filho, não tem medo de goblin não, toma trouxa, vai morrendo. Os verdinhos como sempre tá apanhando mais que tudo desesperado. Um deles ali de fundo já com a mão na cara, percebe que vai todo mundo morrer e sai correndo. Ixi, porém, olha a cara desse psicopata aí, né? Falando que vai mostrar um negócio divertido. Cabelinho lambido pra trás, piercing na sobrancelha. É o projeto do vilão que taca ali a lança e, obviamente, acerta em cheio o moleque espartano. Os amigos elogiam e agora ele quer saber quanto é que eles mataram. Um matou 22 e o outro 23. Pelo visto tem uns irmãos gêmeos ali, né, rapaz? Na hora o vermelho fala então que eles mataram mais de 100, perfeito. Porém, o moleque que atraiu os goblins tá ali mandando o Seong-hyob se explicar. Ele falou que ia ter no máximo 10 goblins. E, porém, né, filho, o cara já tá na raiva, querendo saber por que ele tá sendo tão ingrato assim. O moleque, porém, insiste, falando que claramente não tinham só 10 goblins. Porém, o cara fala pra ele se acalmar. O resultado foi bom, sem contar que geral vai ganhar uma casa. Porém, o moleque falou, óbvio, quase que ele morreu. E, porém, o Seong-hyob se aproxima falando pro irmãozinho dar uma olhada. Quem é que pensou nesse método de caça? Não foi ele? Então é isso, ele é o capitão e ele veio com um plano. Além disso, as lanças foram feitas pelos irmãos. O moleque não era confiante na habilidade de correr, então era a única coisa que ele podia fazer. Se ele não tá tão afim de continuar no time, ele pode sair, até porque ter ele ou não faz tanta diferença. Os gêmeos estão os dois tentando apartar a briga, falando pro Seong-min, né, o da correria aí, que ele tem que se acalmar um pouco. Enquanto o Seong-hyob tá falando que esse desgraçado é corajoso de falar alguma coisa pra ele depois de só ter corrido. Porém, eles decidem se virar logo e buscar a recompensa lá no piso 21. Tava na hora deles ganharem uma nova casa. Porém, ao chegar, tá lá a Dabin falando que infelizmente outro time já pegou a recompensa. Os mano tá tudo boca aberta meio sem entender, querendo saber quem foi que foi tão rápido assim. Ele manda o Dabin, espera um segundo aí, pô, para de brincadeira e fala logo aí, é nosso lugar, até parece que alguém caçou mais rápido. Ela porém disse que não tá brincando, é só dar uma olhada, o pessoal tá ali, ó. Ixi, tá o irmão dela, que eu acredito que não faça parte, e 2 tiozinhos, rapaz, não é possível que esses 2 velhão caçou tão rápido. E ele explica algo sobre eles terem desistido da casa pra que as filhas deles não precisassem fazer quests. A Dabin confusa diz que as filhas do Ji-ho eram novas demais, porém os velhinhos dizem que elas já eram adultas, né, então fazem parte das missões. Eu não tenho ideia de quem que é esse senhor Ji-ho, porque não é aquele pai lá adiante, aquele lá é o Hyun-jun. Esse mano aí que tá passando as informações que é o Min-ho também fala que além dos quartos eles iriam ganhar arcos e flechas. Ela pergunta se eles vão querer continuar caçando e ele explica que sim, todo mundo tem que continuar matando o Goblin em volta. Porém, nessa conversa toda, de repente o Seong-hyob manda os dois calarem a boca. Querendo saber que negócio é esse, tão dando privilégio especial pra esses caras aí. Claramente isso não era nada justo. O Dabin, porém, fala que o Jae-hyun já sabia que isso ia acontecer e mandou os outros times que terminarem irem lá pro piso 30. A Dabin sorri e fala pra eles irem lá, né, buscar a nova recompensa porque o Jae-hyun ia estar esperando por eles. Já no elevador os caras tão dando risada. Esse Jae-hyun aí, filho. Todo mundo fala como se respeitasse esse moleque que deve ser mais novo que geral, uma vergonha. Os gêmeos concordam falando esse trouxa, tá achando que ele é Deus ou o que, rapá? O mano pensa que virou um líder de um culto nesse apocalipse. O Seung-min de fundo fala, rapaziada, a gente tá em busca de recompensa, que tá? A gente só ficar quietinho e pegar, né, o que tem pra ganhar. Até porque o objetivo de todo mundo parece feio que ser apoiado por ele. Porém, geral já encara e diz que ele realmente é uma putinha. Caraca, fi. Porém, nessa hora ele chega no 30º piso, a porta abre. E, fi, o Protinha vem achando que tá na passarela com a mãozinha no bolso. Ele dá o oi pros mano, que eita, agora já tá todo mundo em choque. Ô, louco, no mesmo segundo o cara já tá se tremendo. Nosso garoto cumprimenta e diz que viu como o time dele caçou. Realmente, eles fizeram um ótimo uso de barreira. Aquilo foi bem bom. E agora o Ruivinho já ficou em choque, né? Caralho, como você sabe, meu parceiro? O Prota ignora completamente e diz que ele vai dar eletricidade, água e gás nas unidades 1301 e 1502. O mano quer saber, né? Ué, mas como é que você vai fazer, filho? Qual é a sua? O Prota só diz que eles caçaram 100 goblins, então merecem. Além disso, ele não é líder de culto nenhum. Ele também não tem intenções de se tornar o deus de ninguém. Por último, ele tem um último pedido a fazer. Aí, ó, seus 3 trouxas foram falar besteira, se ferraram. Quadro seguinte, já estão na correria com uma
pancada de que agora vem uns goblin bombados e um orc atrás deles. Os mano dobra a esquina tudo em choque enquanto alguém fala pra arremessar. É o Dongyeon paradão, que dá uma sorrida, pega uma lança nas costas e diz que tudo bem. Ele já despertou com a classe de cavaleiro e lanceiro nível 33, rapaz, rank alto, hein? A primeira habilidade dele é o arremesso rank B, que consome energia mental pra atacar uma lançada. Além do perfurar, que permitia ele encher um objeto com mana, né, que facilmente atravessava os alvos. Ainda tinha a classe de cavaleiro, que aumentava os status dele baseado na lealdade. A primeira lançada é arremessada e bate em cheio na barriga do bichão, que vai lá pra trás. Um outro tenta aproximar, no mesmo segundo tá frente a frente com ele, porém das costas dele vem aquela flechada certeira. Ela mesmo, a rainha do arco, ele já vai nas costas, pega mais uma lança e pum, finaliza o último. Que isso, os guri tá bravo, cê é louco, level 19 esse bichão era, ele ganha 3 milhões de on. Um pouco depois ele encontra uns outros sobreviventes ali e resgata os caras. Como sempre, nosso garoto oferta cidadania. E com isso estamos chegando a 200 cidadãos. E agora ele pode coletar impostos. E agora é o começo do fim, o capitalismo chegou. Ele coleta 10% de tudo que os cidadãos têm como uma taxa. Porém, tem o tempo de recarga de 30 dias. O Protinha percebe, né, que tudo que ele provê pra esses malditos, uma parcela vai voltar pra ele. Porém, nosso garoto percebe que ele teria que demorar tipo uns 10 meses pra coletar bastante, pra, né, ser 100%. E ele não tem tempo suficiente, ele precisa mandar o pessoal logo pra salvar os pais dele. Nisso, ele muda a taxa de distribuição pra 30%, falando que isso vai ser um investimento. E nessa hora, a habilidade da casa chega no nível 10, ele sente a dor no peito. A zona do prédio começa a se expandir, agora parece que pegou todos os andares. O sistema avisa que ele tem um apartamento inteiro e com isso ganhou 1 bilhão de wons. Além de que a função construção tinha sido liberada. Nisso ele já dá uma olhada para ver o que dava para fazer. Gerador de energia solar por 133 milhões, uma loja por 219 milhões, a academia por 300 milhões. E nisso dá pra ver que o painel solar produziria 30 milhões de wons em energia por ano. Porém, pra ele isso não faz sentido. O negócio custa 130 milhões. Ele ia ter que deixar rodando aí por uns 5 anos pra valer a pena. Na hora ele recusa construir o tal painel, falando que tem um jeito melhor pra gastar essa grana. Muito mais importante, por exemplo, subir o nível do Dongyeon ou de qualquer outra pessoa. Porém, é nisso que ele percebe. Esse dinheiro que tinha 1 bilhão era chamado de fundos. E fundos só podiam ser usados nas construções. Aí ele muda, né? Porque pelo menos isso aí não ia afetar a carteira dele. E se esse é o caso, obviamente que ele vai usar. Na hora então, ele decide construir o primeiro painel. Porém, ele já imagina que isso não vai ser o suficiente e pergunta se ele pode construir outro. Porém, infelizmente, é só um por prédio. Nisso, ele quer dar uma olhada pra ver o que é a loja. E basicamente, é uma forma de dar acesso às outras pessoas àqueles itens que ele pode criar. Obviamente, eles pagam um preço, ele recebe. Isso ia ser muito bom, porque nesse prédio, boa parte do tempo é gasto do pessoal compartilhando recursos, andando pra lá e pra cá. Porém, talvez com a loja seria muito mais fácil eles conseguirem o que precisam. Sem contar que ele pode registrar os preços que quiser, então dá pra melhorar ainda mais a forma como a grana tá sendo distribuída. O sistema pede pra ele decidir onde que a loja vai ficar e ele decide colocar na unidade 101. Mais 47 horas pra loja ficar pronta. Agora, a última coisa que faltava era a academia. Um centro básico onde as pessoas poderiam aumentar sua força e resistência. Quando eles treinam lá, a eficiência é 200%. E se a pessoa estiver abaixo do nível 15, é 300% pros noob upar mais rápido. O Protinha acha uma boa. Isso aqui é um lugar perfeito pra dar umas missões pra quem tá fraco demais pra sair pra caçar. Ele então decide transformar o segundo piso numa academia e iriam demorar 71 horas pra acontecer. Nisso o sistema fala que a habilidade dele da loja original se tornou nível 5. Ele pode registrar até 500 itens e a função de modificação é adicionada. Coisas similares ao item registrado poderia ser comprada. Ele vai ver o que isso quer dizer e ao clicar em água aparece talvez várias marcas d'água, eu acho, né? Acho que é isso. É, realmente é isso, que quando ele clica no lamen aparece vários sabores diferentes também. Óbvio que algo assim ia ser extremamente útil. Enquanto ele tá aí nessa olhação de sistema, lá fora de Yokiso tá arrebentando os orc. O bicho acerta uma no ombro, porém a armadura defende e nisso ele rasga na alabarda. Nessa hora o Dongyeon chama por ele e pergunta, né, o que acontece se ele arremessar a alabarda. O trouxa tá meio confuso, querendo saber por que ele tá perguntando disso. E o amigo só pede emprestado, falando que quer testar algo. Nisso, ele começa a colocar aura em volta da arma e manda ela pra longe. O Deoxo pergunta o que o desgraçado tá fazendo, porém o amigo fala pra ele se acalmar. E pede pra ele, por exemplo, tentar desinvocar e reinvocar a arma. Na hora ele entende o que ele tá querendo fazer, estica a mãozona e o item aparece de volta. Na hora ele elogia, falando que o Dongyeon é um gênio, que responde que não é nada demais, todo sem graça. Nisso, a Rierinho fala que tem que ir embora porque ela tá precisando pegar umas flechas. Só que ela escuta algo nas costas
e um saco de flecha cai ali no pé. Obviamente que ela tá meio sem entender. E o que o nosso rapaz ganhou é a habilidade do OmniFocus. Permitir ele usar outra habilidade enquanto tá observando uma área. E nisso a Brava voltou a dar flechada, né, rapaz? O capitalismo cada vez mais forte. Não vai parar um segundo agora, menina. O grupo termina mais uma missão e ele recebe mais 2 milhões de wons. Além disso, a Gao Yong sobe de nível. O Protinha tá animado. Realmente dava pra todo mundo ganhar cada vez mais atributos e terminar missões mais difíceis. Ele tava começando a ter um pouco de esperanças. O problema é que a casa do pai dele tá a 10 quilômetros de distância. E demoraria pelo menos umas 3 horas de caminhada pra chegar até lá. Nisso, ele sai do quarto, pega o elevador e vai lá pro terraço. De cima dava pra ver a cidade inteira destruída. Realmente ele tinha que se apressar. A forma mais rápida é ser com um grupo do Dogeon. Nisso a gente vê que aquele Mumbyungo, né, o mano do óculos, já chegou também em 50 de confiança e recebeu a habilidade de um corvo. Por mais que não fosse a melhor pra luta, era boa pra fazer reconhecimento. A Yeonjo ainda tá em 12 de confiança, mano, a mina urso. Enquanto a da Jung, que é a healer, já tá lá pro 60, festa, daí confia fácil. E o Protinha tá querendo fazer ela se tornarem um grupo perfeito, né? Porque a healer tacando cura no ursão seria uma boa combinação. O problema é que Yeonju, infelizmente, ainda não confiava nele o suficiente para se tornar um vassalo. Enquanto a healer já tinha tão uma habilidade de bênção que aumentava temporariamente o poder físico de alguém em 70% e uma armadura rank B. O Prota já percebeu, os que tinham habilidades boas antes dele despertar era uma vantagem absurda. Ele tenta mais uma vez dar aquela missão pra Ursona conseguir ressuscitar o filho, porém, infelizmente, ele não tem dinheiro. Nossa, depois daqueles 2 tigrão vermelho lá que deu tipo muitos milhões, nem lembro quanto, rapá. Obviamente, não tem o que fazer. Vamos ter que caçar monstro nível 40 e ganhar recompensas ainda maiores. No louco, Protinho cruel, fi. Tempo limite 24 horas e penalidade à morte. Porém, o sistema não deixa, porque ele não tem dinheiro suficiente pra pagar uma pessoa, tá ligado? Seria caro demais uma pessoa solar um bicho 40. Só que nisso ele recebe uma recompensa de um grupo que caçou um orc. E aí ele já tem a ideia. E ao invés de dar missão só pra ela, ele cria uma missão em grupo pra todo mundo, né, caçar monstro 40. O plano inicial era colocar Yeonju do lado dele. Não sei se dando uma missão na qual ela morre se não fazer é uma boa ideia. Pouco depois ele tá de volta no quarto e tem alguém desesperado batendo pedindo pra ele abrir a porta. Ah, é ela perguntando se é verdade. Agora entendi. A missão de salvar o filho ficou possível porque ele tá arriscando a vida de várias pessoas. Incrível, pô. Todo mundo vai morrer agora se não salvar o filho dessa desgraçada, mas ela tá emocionada agradecendo. E eu tenho certeza que vai ser uma ressurreição meia boca, porque ela tá falando que ela só queria passar um dia com ele, queria só ver ele. Então assim, né, claramente, o dia que ela vê, ele vai sumir logo na sequência, é o que eu acho. Ao menos com isso, a lealdade da desgraçada finalmente ultrapassou o necessário e ela é registrada como um vassalo. Pouco tempo depois, o Protinha tá testando o poder dele. Percebe, né, que ele consegue, por exemplo, mexer na eletricidade das lâmpadas, ligar e desligar a torneira só olhando. Cada vez ele tinha mais controle da preservação da dignidade. Ele sente como se tivesse se tornado um bruxinho, rapaz. Tá todo cheio de poder. Uma notificação então aparece, falando que ele ganhou 320 mil das lojinhas. Como ele lucra cerca de 20%, isso quer dizer que a loja vendeu mais de 1,5 milhão. Ele dá uma olhada e tem um monte de gente ali no primeiro andar comprando umas coisas. O Mandatoka quer saber quanto eles têm e o gordinho de fundo diz que infelizmente 10 mil, rapaz. Esse arco custa 150, então vai demorar uns 15 dias. O outro mano fala que isso não faz sentido, eles ainda têm que comer. E nisso outro então tá indo embora, falando que já que ele é tão espertão assim, ele que faça as contas. Oxi, velho. Mas aí você também é inimigo da matemática, não é desgraçado? O Protinho, porém, notou que agora que todo mundo tem que usar seu próprio dinheiro, né, rapaz? Tá criando uma certa hostilidade. Parte boa é que essa hostilidade tá sendo direcionada pros Goblin, rapaz, que agora viraram fonte de dinheiro. Todo mundo quer caçar quando você consegue comprar alguma coisa. Os cidadãos estavam evoluindo, ele tava recebendo mais e mais pessoas e as coisas só estavam melhorando. A população já tinha chegado em 789 de 11 mil. Todo mundo recebia mais XP e mais dinheiro trabalhando pra ele. E o garoto tem certeza, as coisas vão começar a crescer de forma exponencial. Agora que eu parei pra pensar, né? O dia inteiro deve ficar esse sisteminha na cabeça dele. Ding, 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 ding. Porque tem um somzinho, dá pra ler ali o somzinho. E com 700 pessoas caçando, rapaz. Olha a Ursona, fi, dando-lhe uma patada, rasgando 3 no meio, avançando, morde o outro, rasga o outro. Tá com a boca fincada no pescoço, mata mais um, nisso se destransforma. As amigas chamam pela Jun e quer saber, né, se ela tá bem. Ela diz que sim, ela se machucou um pouco, mas isso aí não é nada pra ela. As meninas tá falando, eu sou doente, pega mais leve, rapaz, né, você vai acabar morrendo. Ela, porém, pede desculpa se tá aparecendo que ela tá querendo pegar todas as kills. Porém, as duas falam que elas não estão reclamando disso não, rapaz. Na verdade, elas estão preocupadas com ela mesma. O Jae-hoon parece animado, a ideia de colocar essas duas juntas aí realmente funcionou perfeito. É um trio forte, tá? Não sei, acho que esse pack é o trio mais forte do prédio.
Cê é louco, a Ursana na frente, a Hilary atrás, a outra dando flechada, fi. Mas eu sou um bocudo, hein? Pelo amor de Deus, rapaz, eu falei isso, as 3 teve um piripaque ali se tremendo. Alguma coisa vem do fim da linha do trem. O bichão dá-lhe uma pisada na frente, parecia ser uma espécie de chefe orc. As 3 já se melou toda, né, fi? Enquanto o bichão tá só parado dando uma encarada. No mesmo segundo, a Yonjo se transforma. Ih, fi, avançou com tudo, o orcão vem na direção, joga a lança, porém ela dá-lhe uma patada no meio do peito. Porém tá conseguindo se defender, viu? A Gayong tá de lado, dando aquela mirada e manda ali a flechar, que tá indo igual uma bala na direção do orc. Porém o bicho consegue virar e se defender da flechar no meio do caminho. Ao mesmo tempo que a Yonjo pula pra dar-lhe mais uma mordida e consegue prender o orc no chão que tá ali tentando segurar ela. Sangue jorre e outro é finalizado. Era só um Capitão Orc nível 28, achei que era mais forte, pô. Porém, por ter matado ele, o líder da estação de Jeonpu, um requerimento é terminado. O posto avançado é adicionado à lista de construções. Uma zona segura que pode ser construída fora da casa. Quando ativada, se torna parte da casa e tem os mesmos efeitos. Porém, só pode ficar funcionando se tem um cidadão com talento de cavaleiro ou maior presente. E quando uma pessoa que não é cidadão fica nesse lugar por mais de um dia, a zona é destruída. Além de que custava 1 bilhão e 300. Parece assustador, porém pelo visto o Prota vem matando tanto orc, né, que tem dinheiro pra investir. A construção, porém, demoraria 7 dias e ele decide que agora não dá. Senão ele vai prender todo o grupo ali por uma semana. O tempo perdido era grande demais, ele não pode desperdiçar assim. Sem contar que essa região da estação de Jeonpu parecia tipo assim, meio que desnecessário, já que ele matou todos os bichos. E é por isso que ele decide não construir dessa vez. Se ele pudesse construir isso, por exemplo, lá onde os pais dele estão, seria bem melhor. Até porque se estiverem dentro de uma parte que ele controla o território, ele pode proteger de uma forma bem mais segura. Com isso dito e os planos feitos, ele decide que amanhã ele vai enviar o grupo do Dogeon para recuperar os pais. O mano do óculos ali tá assistindo isso, fi, assustado. Como é que um humano conseguia rasgar um orc com as mãos limpas? No caso não é um humano, né, meu amigo? Não sei se você tá vendo, tem um puta urso na sua frente. Ele já sabia o quão forte ela era antes de receber a bênção do Jahyung. O que ele não entende é só como o garoto conseguiu convencer ela a os ajudarem. Talvez ela tinha recebido alguma nova habilidade. Nisso, o resto do grupo aparece, chama por ele e fala que eles precisam ir embora. Ele chama o corvo, que pousa no braço dele e ela elogia, falando que o pretinho é um bom garoto. Nisso, o Dogeon fala que eles estão precisando de ajuda pra dar mais uma escaltada. Vai embora de novo, passarinho. E lá vai ele, sobrevoando toda a cidade. O Moon consegue compartilhar a visão, diz que não tem nenhum problema, eles podem sair. Porém tem um ratinho passando ali nas costas dele. Eles estão saindo do metrô mesmo assim, até que ele dá uma olhada pra trás e vê que o bicho tá olhando. O ratão pula. Ih, rapaz, e parece que tá seguindo. Sai fora, roedor. Tamo de volta no apartamento e tá todo mundo reunido ali com o nosso garoto, que tá pedindo pra, por favor, o ajudarem. Eu acho que eu confundi alguma coisa, porque eu pensei que ele já tinha dado a missão com um dia de limite, mas eu acho que o limite foi bem maior pelo visto, porque a mina tá na frente dele bem tranquila. E com o pedido, tá todo mundo meio que se encarando, e ele diz que sabe que as chances são baixas. O Dongo pergunta se ele tem certeza que os pais estão nesse lugar, porque ele vai responder que não, né, até porque não tem como ele saber, desgraçado. Porém, o Byung-go interrompe e diz que óbvio que eles vão ajudar. Na verdade, ele quer ajudar. E nisso o pessoal concorda, até porque, né, foi graças ao Protinha que todo mundo tá vivo. E nisso falam que é só ele dizer o que precisam que eles façam. O Protinha explica que agora que todos os orcs da estação de Jeonpu foram mortos, eles têm que seguir até a região de Seongmyeon. A saída pra Jagaoshi era o lugar mais perto dos pais dele, e é pra lá que eles têm que ir. Quando eles estiverem por lá, ele iria os guiar pra direção onde os pais deles se encontram. Ele sabe que vai ser muito arriscado tentar atravessar tudo de uma vez, então o objetivo inicial é tomar conta dessa nova estação. Eu tô achando que aquele ratinho é poder de alguém que, tipo, igual o corvo, tá ligado? Vixe, fi, vai encontrar outro grupo. Também tava demorando, né, fi? Já achou 700 pessoas e não achou um grupo inimigo? Só que nisso a Yeonjun pede pra esperar. E pergunta se ele não pode trazer os familiares com as habilidades dele. Pode sim, pô, é que ele é um trouxa e ele tá querendo fazer todo mundo morrer de idiota. O Pro-chan pensa que obviamente já tentou. Por exemplo, ele poderia tentar dar uma missão pra alguém de ser teleportado pra lá como recompensa. E foi por isso que ele ficou tão animado ao ver a habilidade do Byung-go. Porém, obviamente que o sistema não autorizou ele a dar essa recompensa e nem essa missão. Isso é mais do que óbvio, a zona de influência dele tem que chegar até onde a pessoa se encontra. E considerando que os pais
pais estão a 10 km de distância. Nesse ritmo, rapaz, até ele chegar lá, tá todo mundo morto. E nisso ele só fala que, infelizmente, ele não é poderoso o suficiente. Tem coisas que ele ainda não pode fazer. Porém, ele fala que ela não tem que se preocupar. A promessa que ele fez pra ela era um juramento que ele ia manter. A confiança dela, de repente, aumenta e ela sorri, agradecendo ele por ser honesto. Nosso protinho agradece por todo mundo também e pede pra eles irem descansar. O Dong-yeon tá saindo, dando tchau pro nosso garoto, quando, de repente, aparece uma mensagem que uma pessoa não registrada tava pedindo pra entrar. Na hora, ele oferece a cidadania e uma tal de Seo Ye-jin aceita. Nível 31 com a habilidade de Rainha dos Ratos. O Prota acha suspeito porque ela já parecia estar despertada. Meu Deus, quando a gente viu o ratinho, eu achei que controlava, mas parece que a mina realmente é um ratinho. Ela tá se perguntando quem são essas pessoas. Ela não acredita que humanos sejam fortes o suficiente pra matar orcs. Provavelmente eram todos despertados, mas como isso é possível? Ela decide ficar ali só na vigia, procurando informação, tentando entender o que tá rolando. Tava começando a ficar difícil pra ela lidar com tudo isso, mas a habilidade dela é ser o suficiente pra conseguir o que ela quer, então ela decide observar. Foi nisso que ela começou a andar ali na região dos complexos do nosso protinha e chegou na parte do prédio. O que ela viu deixou ela desacreditada. Tinha um monte de criança brincando num parquinho, rapá. E por que tinha tanta gente nessa mesma construção, um monte de mãe e tudo mais? Que desgraça de prédio era esse? Ela tinha que descobrir mais sobre isso. Foi quando ela tentou entrar e deu-lhe a cabeçada na barreira, fi. A mensagem avisa que a entrada é proibida e pergunta se ela quer obter cidadania. Ela fica toda animadinha, mandando squeak, 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 obviamente dizendo que sim. Porém, a mensagem não tava mudando. Ela se pergunta se talvez seja impossível se tornar uma cidadã sendo uma rata. Porém, ela obtém e nisso animada entra no prédio toda feliz. Só que, obviamente, assim que tá lá dentro, geral tá assustado querendo pisar na coitada. Ô Ratatouille, vamos se destransformar aí, pelo amor de Deus. Ela corre ali pro lado, porém dá de cara com a sala da academia, fi. Eita, aquele mano ali na direita segurando o peso voador, fi. Mágico, garoto, não tá nem com os dedos em volta. Isso que é força. Tá geral se exercitando, as minas tudo suadas, se esforçando e a ratona confusa, querendo saber que desgraça de lugar é esse. Ah, tamo de volta no metrô. Ela realmente tava controlando o rato. E agora temos uma garota toda gótica com essa franjinha cortada reta. E ela tá animada, falando que achou uma forma de sobreviver. O problema, óbvio, é chegar até lá. Ela tá na estação Seonmyeon e a forma mais fácil seria atravessar tudo ali pelo metrô. O problema é aquele monstro que tá no meio do caminho. Por outro lado, se ela tem uma chance, também é por causa daquilo. Até porque não tem lugar no qual ela não consiga chegar. Quando ela morreu, o Prota recebeu a notificação de que alguém havia caçado um rato domesticado. Ele recebe 1400 de XP e então também vê que a Rainha dos Ratos tinha uma habilidade de rank A. Quando um rato era domado por ela, ela poderia assumir controle e também compartilhar qualquer sentido. O Prota percebe que pelo visto não era exatamente ela ali. Nisso, usa o olho absoluto pra tentar encontrar ela, porém não importa onde ele olha, ele não tá vendo ninguém. Nisso, o Protinho tem uma ideia. Ele dá uma missão pra receber Coque uma barra de chocolate pra visitar ele em 48 horas. Só que nisso, ele tem um outro plano bem mais criativo. Se lembrando que a Yoonjun perguntou o porquê não dava pra ele trazer os familiares, ele sabia que é porque não estavam na zona de influência. Por outro lado, qualquer pessoa que era um cidadão tava na zona, já que ele sempre recebia as experiências do que eles farmavam. Ou seja, desde que alguém fosse um cidadão, ele sempre tava conectado a essa pessoa. E nisso ele cria uma missão pra ela visitar o apartamento em 10 segundos, a recompensa se abate de chocolate e a falha é que ela é invocada pra esse lugar. A missão, felizmente, é um sucesso. Ele fica impressionado que realmente dava pra usar as falhas pra fazer acontecer o que ele quer. Parte boa é que se isso funciona dessa forma, ele pode, por exemplo, transformar os pais dele em alguns cidadãos e então trazerem eles assim. Tudo que ele precisaria era criar o posto avançado e o plano estaria perfeito. Ele vai mandar o grupo do Dong-yeon criar a base da cidadania pra toda a família dele e trazer todo mundo pra ficar feliz. Ih, rapaz, você tá muito sonhador. Certeza que vai ou encontrar todo mundo morto, ou talvez, né, vai salvar um ou dois no máximo. A pergunta que fica, e o capitalismo, hein? Quanto é que essa gracinha vai custar? Ele, porém, decide fazer um teste e dá a missão. Os segundos começam a contar e ele só pede pra que, por favor, seja menos de 1 bilhão. Com isso, o Seo Ye-jin falha na quest e 31 milhões são gastos. Ele relaxa, fi, 30 milhões não era tanta loucura assim. E a nossa querida franjinha cortada aparece bem na frente dele. Caraca, é o bravo, fi, tem o poder de trazer mulher pro quarto quando bem entender em 10 segundos. Desgraçado, essa vida é mansa.
Ela tá ali querendo saber quem ele é, e ele só explica que é a pessoa que deu cidadania e já saca a coquinha do sistema. Já explicando que sim, eles estão no topo daquele apartamento e ele viu ela através do ratinho. Ele pede desculpas por tudo, sabendo que ela deve estar meio surpresa, e dá um nice to meet you. O nome é Jae-hyun. Ela pega ali os itens e agradece, falando que ficou confusa quando aquela quest apareceu. Ele explica que sim, foi ele que deu a quest pra fazer ela chegar ali. Nisso ela já tá animada e fala que ela é uma sem vergonha e já tá querendo pedir pra ele salvar outras pessoas, né? Por favor, aceite uma certa galerinha aí. O plano dela era trazer todo mundo, porém é difícil considerando a distância. Ele pergunta quantas pessoas são e ela diz que 35. O Protinha toma um susto. Ele não imaginou que a garota ia vir com a família inteira. Ih, rapaz, ele pede desculpas, falando que isso seria meio difícil. Ela, meio confusa, quer saber o que ele tá dizendo. Ele explica que, assim, com o poder dele, não dá pra ele trazer tanta gente. Coitado, tá pedindo ajuda pra salvar a mãe, o irmão mais novo e tudo mais. Falando que faz o que ele quiser. Porém, infelizmente, o Protinha teria que dar cidadania. Não tem muito que ele possa fazer mesmo, não. Ele não vai gastar todo esse dinheiro pra esse pessoal. Ele fica pensativo e se lembra que ele conseguiu dar cidadania por mais que ela só tivesse lá como um ratinho. Talvez certas coisas também pudessem funcionar. O que ele tá impressionado é que a confiança dela já chegou em 37. Provavelmente o desespero dela era tanto que ela não tinha opção a não ser confiar nele. E o brabo pergunta, você tá disposta a fazer tudo? Ela diz que sim, tudinho. Eu não consigo nem fazer malícia com essa obra, esse Protinha é todo bonzinho bobo. E ele fala que ela vai ter que confiar 100% nele. Se ela dizer que sim, ele então garante que salva a família dela. Obviamente ela já tava confiando, e nisso só junta as mãos falando que jura que faz qualquer coisa que for preciso. A confiança dela aumenta ainda mais. E rapaz, já chegou nos 50 e já liberou o sistema de lealdade. O Protinha já vai pra registrar ela como vassala e agora ele quer saber o que vai acontecer. Nisso o fogo aparece em volta dela e ela libera as habilidades de cavaleira, domadora. A de domadora aumentava os status dos monstros que ela domou em uma certa porcentagem que era baseada na velocidade de crescimento. Pelo amor de Deus, sai daqui, matemática. Basicamente, os bichos domados agora podem crescer e ficar mais forte mais rápido. Ah, Protinha safado, ele manda ela controlar um rato. Como agora ela faz parte dos vassalos, ele consegue sempre ver eles, não importa onde eles estejam, ele consegue observar o ratinho que ela observa. Ele vê ali o pessoal que é do grupo dela vendo o ratinho e imaginando que provavelmente é da Yejin. E como ele tem aquela habilidade de usar o poder aonde ele consiga observar, ele abre o sistema e faz chover comida na frente de todo mundo. O pessoal tá meio assustado, mas já imagina que foi ela que enviou. E com isso, a confiança dela aumenta ainda mais. O Prota fica animado. Realmente, esse combo de skill estava funcionando melhor do que ele imaginava. Sem contar que a habilidade da Seojin combinando com o olho absoluto dele era uma combinação perfeita. Agora, ele basicamente podia navegar em mais de 1000 ratos e ver tudo que estava acontecendo nessa região. Finalmente, ele tinha tropas de reconhecimento para observar toda a região. Agora o Protinha já informou para ela sobre a região de Nambumin, né, que é ali perto do metrô, que é onde ele quer levar a família dele. Ele deu sorte, porque felizmente, né, ela tá perto dessa região, então com os ratão dela lá vai ser perfeito. Com certeza seria bem melhor mandar uns ratos pra descobrir antes da missão do Dongyeon. Até porque tudo que tem que fazer é mandar esses fedidos. Do nada tem um ratatouille no ombro dela ali, fica. Da onde você veio, maluco? Será que tem um ratatouille dentro dessa touca, igual no filme, controlando ela pelos cabelos? Acho que eu tô indo longe já. Ele pediu ajuda, ela tá toda sorrindo, falando que pode contar com ela. E a confiança não para de subir. Ô, louco, mas vai mandar esse ratatouille aí, fi? Pô, manda os que tá mais perto lá, minha menina. Nisso, o Protinha também pede pra ela dar uma olhada na parte do metrô, né? A região número 1. E na mesma hora, a cara dela muda, falando que se ele tá planejando ir por lá, é melhor mudar de ideia agora. O Prota quer saber o porquê. E ela diz que tem um monstro gigantesco na estação de Seomyeon. Ele pergunta se é forte assim. Ela só balança a cabeça dizendo que sim. Ele pede então, né? Manda um ratão lá pra eu ver essa desgraça. Nisso o bichinho tá correndo pelo metrô, sobe no banco já todo assustado. Tinha um orc sendo devorado por uma cobra gigante. A primeira cobra que o Sung Jin-woo matou aí, fi. Tamo de volta pra ela. Ela tá só encarando ali o ratinho se escondendo, todo em choque. Foi descoberto. Eita, veio pra dar-lhe uma mordida. Porém o ratão é ágil, né, rapaz? Desviou. Só que o ratinho, coitado, não sei se vai sair vivo. E o Protinha agora tem certeza, esse bicho com certeza tá acima do nível 40. E aí a Jin fala que ele deve ter percebido, né? Não dava pra usar a estação de Seomyeon. Que tal eles irem pra estação de Byeonmagyo ou algum outro lugar? Ela já viu quão habilidoso é o pessoal do grupo dele, então em outras partes da cidade eles teriam sucesso. O Prota pensa que o que ela falou não tá errado, realmente parecia o melhor plano. Nisso ele fala que agora ela pode ir pra unidade 2701. Era onde ela ficava vivendo de agora em diante, e além disso, né, ele só precisaria dar uma limpadinha lá. Ela agradece ali, né?
Porém, diz que tá indo então e ele pede para ela descansar bem. O Protinha tá ali pensando que se ele tivesse na situação que ela tá, ele também teria um plano parecido. Porém, isso foi antes deles se conhecerem e lá vem fazer gracinha. Bem, nessa hora, o sistema avisa que ele pode instalar os painéis solares. O item começa a aparecer no prédio, ele vê que a quantidade de energia sendo gerada era boa, porém longe do eficiente para conseguir sustentar 800 pessoas. Para continuar expandindo esse lugar, ele precisava de mais gente trabalhando e não descansando. E obviamente, como de novas coisas que o pessoal pudesse utilizar para ele ganhar dinheiro e eles evoluírem. Porém, agora estava na hora de voltar ao básico, filho. Vamos voltar pra caçada. O grupo do Dongyeon corre pelas estações desesperado, até que ele se vira e fala que os bichos tá chegando. Geral muda a postura, se prepara e nas costas tá vindo uma porrada de morcego mutante. Lá vem aquela chuva de flecha na direção dos bichos que são tudo perfurado e cai morto no chão. A Gayong pergunta se alguém se machucou, porém não, tá geral bem. A Hyerin, porém, pergunta se eles realmente vão conseguir matar essa cobra que o Jae-hyun falou. A Gayong fala que vale a pena tentar, até porque ele pode summonar eles a qualquer momento se eles estiverem correndo algum risco. Nisso o pessoal relaxa, falando que realmente não tem por que se preocupar. E rapaz, se quando fala que não tem por que se preocupar, é a hora perfeita pra morrer. Eles seguem pela estação até que a expressão de todo mundo muda. Só o que sobrou dos Goblin, que provavelmente bateu de frente com a cobra. E o Dongyeon fala pra todo mundo se manter firme que eles vão seguir em frente. Porém, de repente, ele que trava e fala pra geral ficar parado. Nossa, deram de cara com a cobra. O bicho é gigantesco. Na mesma hora, o Deokiso grita querendo saber como é que eles vão matar algo assim. Eles mandam geral se abaixar. Alguma coisa ali bateu enquanto ele protege a Rotolina. Rapaz, tá todo mundo agachado, o lugar inteiro tremendo. O Protinha tem uma missão, mas tá todo mundo sem entender o que rolou. O Dongyeon tá confuso. Por que ele recebeu isso agora? Só que nisso ele nota a cobra tava estranhamente parada na frente deles. Ela só caiu no chão ao invés de atacar. Tá todo mundo meio confuso. O bicho parecia tá meio ensanguentado por dentro. A Yeonjun e ele estão se encarando e ele não sabe o que tá rolando, mas pega a lança nas costas e manda na direção da cabeça do bicho. Nisso a história explica, né, que uma cobra gigante é gigante mesmo. Tão grande que ela consegue comer um cavalo, por mais que isso seja perigoso, até porque, né, enquanto ela tá digerindo isso, ela fica bem exposta. Por outro lado, é por ela ser tão grande que se um bicho pequenininho, como por exemplo um ratinho, pular e se jogar pra dentro da boca, ela não sente diferença alguma. Ela comeu o ratinho sem pensar duas vezes, o que ela não sabia que ia acontecer. O Protinha com o rato lá dentro manda o armazém abrir, rapá, e de dentro dela começa a invocar um monte de gás venenoso, além de também um monte de papel queimando. Com isso, gerou uma reação química dentro da barriga que explodiu lá de dentro pra fora. Pô, coitado do ratinho, né? Se foi, mas valeu a pena. Obrigado, soldado. A Yejin sofre, mas diz que tá tudo bem, só foi que ela ficou meio surpresa. O Prota elogia falando que isso foi perfeito. Isso porque ele não quer ser a pessoa que mata o bicho. Tem que ser os vassalos que vão matar pra terminarem as missões e também ganharem o dinheiro, experiência e tudo mais. Antes do Donggo tacar a lança, ele deu a missão pra ele e pra Yeonjun de caçar o bicho. Nisso ele acertou em cheio na cabeça, na mesma hora que ela transformou parte do corpo, chegou como ursa e foi na direção da cobra, finalizando com uma bazucada embaixo do pescoço. O bicho explodiu inteiro e choveu sangue. Com isso, eles finalizaram o Rei das Cobras nível 40 e ganharam uma quantidade massiva de experiência. 1,8 bilhões são depositados na carteira do Prota. Além de que o Dongyeon e a Yeonju completaram a missão e todo mundo ganhou uma porrada de nível de habilidade. A casa do nosso Protinha vai direto pro nível 15 e ele obtém mais 3 pontos, fi. A região expande pra caramba. E ele ainda encontra, obviamente, novas pessoas que podem ser levadas como cidadãos. Porém o total era de mais de 200. Obviamente, ele só manda garantir cidadania e com isso chega em 1000. Com isso, ele libera a chance de ter as habilidades de patamar. A habilidade e dinheiro ganho pelos cidadãos é aumentada em mais 100%. E no caso não é o que os cidadãos ganham não, é no caso o que ele pega dos caras. Agora, mesmo se ele deixar em 0% que ele ganha das pessoas, ele ainda tem uns 100% que ele ganha separadamente. Nisso, a Yejin vem pelas costas, pede desculpas e quer saber se ele poderia dar um like nesse vídeo, molecada. Acabamos mais um vídeo, rapaziada. Essa daqui tava muito boa, né? Cê é louco, queria trazer mais a continuação. Porém, ultimamente eu tô querendo trazer um pouquinho mais de vídeo. E se eu trazer vídeo de 3 horas, rapaziada, eu só consigo trazer, tipo, 2 na semana, tá ligado? 2 de 3 horas. Agora, se eu fizer uns videozinhos mais, tipo, de 1h30, 1 hora, eu consigo trazer, tipo, dia sim, dia não. Eu não sei, né? Vamos ver. Em teoria, a quantidade que eu vou fazer é a mesma, só que vai ter mais vídeos saindo, assim, mais constante. Como sempre, né? Se a obrinha for bem, a continuação vem. E pra você não perder, você vai ativar ele, o celular. Dale!